Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, você é o host, você é o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. E hoje nós temos mais uma convidada muito especial, de uma área completamente diferente de todas que a gente já trouxe aqui, mas antes aqueles dois recados de sempre. O primeiro é, se você quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou pedir para você entrar em contato com a gente no Instagram podcast Bússola P. Ou então deixar um comentário aqui no link desse vídeo no YouTube. A ideia é que até o final do ano a gente consiga chegar a mais 2 estados e no ano que vem a gente chegar a 10 estados. Hoje a gente já grava no Rio de Janeiro, a gente grava com frequência em Florianópolis, em Brasília e também estamos indo, quando esse programa for, a gente já vai ter ido para o Espírito Santo, mas nesse momento que a gente está gravando a gente não foi ainda para o Espírito Santo, estamos indo a primeira vez. Então eu peço a tua indicação de profissionais que você confie, profissionais que você acredita que sejam capacitados. Então, manda lá o link do Instagram desse profissional, ou então entre em contato com a gente pelo WhatsApp, mandando também o LinkedIn, para a gente conseguir entender se esse profissional ele tem capacidade para estar aqui e, principalmente, se vai ser bom para ele também gravar aqui com a gente, beleza? E aí, se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. O segundo recado é você que é profissional da área da saúde, você que é advogado, que é empresário, que está querendo entrar no mercado digital e ainda não sabe como, ou então já entrou e não está tendo o resultado que espera, eu vou pedir para você entrar em contato comigo pelo Instagram Manuel Pacheco N. Esse é um Instagram pessoal, mas que mais futuramente a gente vai transformar ele em profissional para começar a postar conteúdo lá para vocês, beleza? E agora vamos para a nossa convidada. Hoje a gente vai conversar com uma médica angiologista, a doutora Marcela Tassi, que já estava um tempinho para vir aqui. Como é que você está, doutora Marcela? Olá, tudo bem, Manuel? Foi um prazer, né? Obrigada pelo convite e espero trazer muitas novidades aí e muito conteúdo para vocês. Com certeza, vai. E aí, vamos começar com a tua trajetória, até para você se apresentar para a nossa audiência. Fala um pouquinho como é que você... como é que foi a tua caminhada até se tornar essa médica angiologista, que é uma área que a gente vai aprender muito aqui, porque a gente não teve nenhuma profissional dessa área, e para a gente entender, de certa forma, como funciona. Então, minha vida na medicina começou muito cedo, porque eu tenho um pai que é um apaixonado pela medicina. Então, eu costumo brincar que eu não tive muita opção na minha escolha profissional. Ou é medicina ou é medicina. Foi mais ou menos o que eu escutei. Eu escutava dentro da minha casa, desde muito pequenininha, que não existia quem não quisesse ser médica. Só precisa escolher qual especialidade. Que existe quem não passe no vestibular de medicina. Não existe quem não quer ser médica. E que medicina é a profissão mais linda do mundo. Com a segunda afirmação, eu concordo. Com a primeira, logicamente, não, né? Tem muita gente que quer ser outra coisa. Mas para o meu pai só existia essa profissão. E acabou que nós somos 3 lá em casa e as legal. 3 fizeram medicina e graças a Deus... Especialidades diferentes ou todas as mesmas? Não, cada uma numa especialidade, mas somos super realizadas com a escolha profissional que fizemos. Eu tenho uma irmã que é ginecologista obstetra e tenho uma irmã que é pneumo. Mas... Legal. Diante de toda essa forçação... E essa pressão, né? Não seria, assim, impossível se tivesse alguma frustrada ali. Mas não, cada uma é mais apaixonada que a outra pela profissão. E a angiologia já não, veio por acaso total. Porque todo mundo que faz, para fazer cirurgia vascular, que é a minha formação, todo cirurgião vascular é um angiologista. Então, eu sou angiologista e cirurgião vascular. E todo cirurgião vascular tem que fazer primeiro a residência de cirurgia geral. Então, antes de fazer cirurgia vascular, eu fiz cirurgia geral. E, como a maioria, eu me apaixonei pela cirurgia geral. Eu, desde o início da faculdade de medicina, eu já queria cirurgia. Então, eu na hora quando chegou na residência de cirurgia geral, eu falei, é isso. E eu amava operar baleado, esfaqueado, eu amava cirurgia, né? Só que era uma profissão muito complicada, principalmente para a mulher, que você vive praticamente de plantão, a sua vida fica muito sacrificada. E eu precisava achar uma subespecialidade que me agradasse. Naquela ocasião, eu tinha um staff da cirurgia geral que falou comigo, Marcela, você gosta de operar? Vamos entrar comigo numas cirurgias vasculares, que ele é apaixonado na vascular, e vamos ver o que você vai achar. E ali, para mim, assim, me despertou uma paixão, realmente. Achei fantástico aquilo, fiquei maravilhada, falei, vou fazer vascular. Na época, eu morava em Valença ainda, e ficava indo e voltando para o Rio.
Você fazia residência aqui? Eu fazia residência em Nova Iguaçu, cirurgia geral. Entendi. Aí, só que finais de semana eu ia para Valença e lá não tinha cirurgião vascular. Eu falei, é a profissão. Então ali eu decidi que eu ia fazer vascular. E só que naquela época vascular era outra coisa do que eu faço hoje. Eu fazia mais trauma, que era a minha residência, e na residência de cirurgia vascular, a minha residência foi muito voltada para cirurgia arterial. Então, a gente fazia muito a parte arterial e não a parte venosa. A parte venosa também entrou na minha vida por acaso. Porque depois que eu comecei a... Eu adorava também fazer aneurisma de aorta, carótida, etc. E a gente, depois que forma e fica nessa área, a gente acaba se apaixonando muito por essa área. Só que também tem aquele dilema, porque é uma área que te suga muito. É o telefone ligado 24 horas, paciente, você sai de uma cirurgia, alguma coisa complica. E aquilo foi ficando bem pesado para mim. E eu comecei a ver dentro da vascular alguma coisa que eu gostasse que tivesse uma vida menos dura, menos sacrificante comigo. E aí eu descobri a flebologia. Então, atualmente, eu basicamente faço flebologia, que é a parte... O angiologista, ele trata da circulação. Artérias, veias, o cirurgião vascular, no caso, né? E linfáticos. Só que a gente, hoje, se dedicou muito mais para a parte venosa. Então, atualmente, eu trato basicamente de flebologia. Ou seja, eu trato de varizes e vasinhos. Eu já fiz toda essa outra parte, mas atualmente estou muito mais focada e é fantástico, é uma outra, assim, é apaixonante. Não, e até pra gente entender, essa era uma pergunta que eu ia te fazer, o que faz uma médica angiologista, porque é uma profissão que ela não é... As pessoas não sabem tanto, você fala assim, o médico angiologista, a pessoa fala, hã? O que ele faz com a especialidade? Existem algumas especialidades da medicina que são assim. Algumas são mais, se a gente pode dizer, literais. Por exemplo, o ortopedista. Todo mundo sabe o que, de certa forma, o ortopedista faz. Mas o angiologista ainda tem essa dúvida. Mas até pra gente entender melhor a tua área, né? Porque você invariavelmente usou uma linguagem técnica... Quais são os casos que mais chegam para você, as dores, as demandas que as pacientes chegam e falam assim, doutor, eu tô com isso, por isso eu estou aqui numa angiologia. Angiologista, meu Deus do céu. Atualmente, basicamente, varizes. Varizes. Então, a maior queixa hoje no meu consultório ou é a queixa estética, que eu diria que meio a meio aí. Ou é aquele paciente que chega com dor na perna, peso, cansaço. Ou, na verdade, tem aquele que chega com queixa estética e também apresenta dores, né? Então, não é incomum vir associada a queixa estética também com essa queixa de dor, de desconforto na perna, de peso, cansaço. É muito comum o paciente chega e fala assim, ai, Marcela, chega no final do dia, parece que eu estou carregando uma caneleira em cada perna. Então, isso é muito comum. O meu dia a dia hoje é basicamente isso. Eu tenho um mapa hidrográfico na perna, eu não coloco mais short. Caramba. Assim... Mas isso é uma pergunta até interessante de fazer, porque é possível que a paciente ela chegue com a perna cheia de varizes, como você colocou, e ela não esteja sentindo dor? Isso é possível? Sim, é possível. As varizes não necessariamente vão te gerar dor. Mas tem uma coisa que é muito engraçada, Manuel, que isso eu percebi no meu dia a dia. Como a gente se adapta à dor. Com certeza. E como a gente acostuma com a dor. Então, tem muito paciente que às vezes chega com variz calibrosa, e aí eu não estou dizendo daqueles vasinhos, mas variz já grossa, que a pessoa, se a gente olha e fala, não é possível. Que a pessoa tá sentindo dor. Tá sentindo dor, mas a pessoa, tipo, você vira e fala, tem dor na perna, peso, cansaço? Não, eu vim te procurar porque eu tô olhando e tô achando que tem alguma coisa errada na minha perna. Mas eu não sinto nada, doutora. Aí você olha a circulação toda alterada, já tem alterações na perna, típicas da insuficiência venosa, típica dessa dificuldade no retorno venoso, mas o paciente até então, ele realmente não sente nada. Aí você trata aquela perna. Aí no final você vira e fala... vou citar um caso que aconteceu e eu até postei isso no meu Instagram.
Foi um paciente que eu fiz um tratamento de varizes, as varizes eram muito grossas, e no final do tratamento eu virei e falei assim, e aí, as suas dores melhoraram? Só que eu tava com o computador na minha frente. Automaticamente eu olhei pro computador e eu virei e falei, desculpa, agora que eu vi que você não tinha dor na perna. Aí ele virou e falou assim, não, doutora, eu achava que eu não tinha dor na perna. Depois que você me tratou, que eu vi o quanto minhas pernas estão mais leves. Eu estou correndo diferente. Caramba. A partir desse dia, ficou muito claro para mim essa mudança. Como a gente não tem essa percepção. Porque é aquela dor que vem aparecendo gradativamente. E o ser humano se adapta a tudo, né? E a gente acha. Outra coisa que vê que é muito normal, chego e falo assim, sente dor na perna, peso, cansaço? Não, só aquela dor que é normal no final do dia. A pessoa normalizou a dor já. Normaliza. Né? Então, assim, isso não é incomum no consultório. Muitas vezes ao longo do dia eu escuto. Esse caso eu postei no Instagram desse paciente que falou isso. E aí me chamou a atenção que várias outras pacientes comentaram embaixo. Aconteceu mesmo comigo. Caramba. Então, assim, é algo muito comum. Às vezes a gente faz tratamento de varizes e o paciente não chega com nenhuma queixa de dor. E aí, até vazinho, e na segunda vinda no consultório, ele já vira e fala assim, nossa, minha perna está tão mais leve. Ou seja, a perna estava pesada, mas ele não sentia aquele desconforto. É como se a pessoa ela tivesse com um peso, né, sei lá, de amarrada na perna, aqueles pesos que você coloca na perna ali com 5 quilos, e de repente você foi lá e tirou e falou assim, nossa, minha perna tá levitando agora, né? Só que ela já estava tão acostumada a colocar aquele peso todos os dias que aquele peso era o normal para ela. Caramba. E eu acho até interessante a gente falar sobre isso, porque a gente vê as mulheres, até olhando para esse lado mais estético, os homens são mais largados, a gente sabe disso, né? Então os homens, provavelmente, eles não vão te procurar só pela estética, e às vezes até vão se adaptar à dor. Os pacientes que mais chegam no seu consultório são mulheres, certo? Ou eu tô errado? Não, tá certo. A maioria é mulher, mas ao contrário do que as pessoas acham, varizes não é doença só de mulher. Isso é legal de falar. Eu também trato muito homem. Qual é a grande diferença? As mulheres nos procuram no estágio inicial da doença. Apareceu ali, mexeu com um lado estético, deu o problema. O homem, quando ele estiver perdendo a perna, ele chega no seu consultório. O homem tem uma coisa, Manuel, que não é só nem por causa também disso, com certeza. Sim. Mas os homens têm pelo nas pernas, na maioria. Hoje em dia tem muitos que não, mas assim, tem muito homem que tem pelo. Então, quando é só aquele vasinho, ele não aparece realmente. Né? Legal. Então, para estar uma coisa perceptível para ele, que ainda assim não vai incomodar, mas assim, para ele virar e falar, será que isso aqui está normal? Ela já tem que estar num grau mais avançado. Sim. Então, assim, ele já demora um pouco mais para ter essa percepção. E ainda, somado a isso, os homens geralmente são mais desleixados. Hoje em dia isso está mudando um pouquinho. Os homens hoje em dia estão se cuidando um pouquinho mais, até da estética. E muitas vezes eles vão levados pela esposa, pela namorada, né? A namorada e a esposa vão primeiro no consultório, resolvem o que tem que resolver e chamam o marido, o namorado. Exato. E muitos são medrosos também, né? Muitos homens, eles ficam com receio. Ah, não. Teve um paciente que eu tratei o ano passado, e também foi um caso de varizes muito grossas. Ele tinha condição de fazer um tratamento e ele foi até com um amigo. Eles viajavam sempre juntos, eles em casais com as esposas. E aí o amigo dele, no dia que ele tratou, falou, nossa, ele demorou tanto para tratar essa perna. Eu falei assim, mas aqui ele foi tão rápido. Porque ele foi no consultório na terça-feira e no sábado de manhã eu estava fazendo o procedimento nele. Aí eu falei assim, aqui ele falou, doutora, eu tô enchendo o saco desse homem há mais de 15 anos para tratar essas varizes. A gente ia viajar, o cara tava reclamando. Ele falou, mas você não sabia que era tão simples. Se eu soubesse que era simples assim, eu já teria feito. Então, assim, Caramba. o homem tem essa coisa, tem que chega àquele ponto que assim, não, agora isso aqui vai dar problema. E a desinformação, né? As pessoas acham que vão ter que fazer um tratamento, que vão ter que ficar 15 dias de repouso. Antigamente, você fazia um tratamento de varizes grossas, eram 15 dias de repouso com a perna para o alto. Era hospital, era anestesia nas costas. Caramba. Então, era, de fato, um tratamento que gerava muito desconforto. Só que a tecnologia e, principalmente, a ciência foi evoluindo. Né? Exatamente. Melhorou muito. Hoje, os tratamentos de varizes, quase na totalidade, são feitos no meu consultório. Anestesia local
e uma sedação levinha, igual aquela sedação que a gente faz para endoscopia. Ou, às vezes, eu nem uso anestesista. Eu faço com anestesia local e uma sedação com óxido nitroso, que o óxido nitroso é um gásinho que você usa muito em consultório dentário e em criança. Você coloca aquele gás, você não vai ficar sedado, apagado total. Você vai ficar Mas meio ele vai grogue, te né? dar um relaxamento, uma sensação de bem-estar. A gente fala como se você tivesse tomado um vinhozinho ali. Eu tenho um paciente que falou, doutora, não foi um vinhozinho, não. Acho que eu tomei a adega inteira. Então, ele te dá aquele relaxamento para fazer um procedimento mais confortável. Aí, quando você vem com aquela ideia de, você está com varizes, pô, vou procurar nada, vou ficar um mês parado. Com 5 dias eu libero para ir para academia fazer leg press. Caramba! Então, assim, o tratamento Medicina evoluiu. tá muito mudado. Legal demais isso. E aí eu acho até legal de te perguntar o seguinte, né? Como é que funcionam esses tratamentos? A pessoa, ela tá com queixa, uma fase inicial de varizes, ela vai no teu consultório. Como é que você vai tratar essa pessoa? Óbvio que vai depender da situação dela, mas geralmente os procedimentos são procedimentos minimamente invasivos, são procedimentos cirúrgicos, a pessoa tem que tomar um remédio para tratar as varizes. Como é que você faz esse tratamento com o paciente? Na grande totalidade, na grande maioria das vezes, o tratamento de varizes é feito no consultório. Só que a gente divide tratamento de microvarizes, que são aqueles vasinhos, que na verdade é tudo variz. Só que a gente divide. A gente coloca as microvarizes, que são aqueles vasinhos pequenininhos, e as varizes, que são as mais grossas. Atualmente, todos eu faço, não vou dizer todos, vamos colocar aí 98%, eu faço no consultório. Tanto o de vasinho quanto o de variz. Só que quando você faz um tratamento de varizes mais calibrosas, eu costumo dizer que tem um dia só para você. Porque é aquele dia, são tratamentos diferentes. Os vasinhos você faz com a aplicação, aquela antiga aplicação, associada com laser transdérmico, que é um laser que você aplica diretamente sobre a pele. Então, você vem com uma ponteirinha, com o aparelho, e através da pele você vai queimando aqueles vasinhos, você vai cauterizando aqueles vasinhos. O tratamento de varizes calibrosas, ele é feito ou com anestesia local, mais uma sedação consciente com o óxido nitroso, ou então com uma anestesia local, mais um anestesista. Como eu divido isso? Paciente que tem muitas varizes, eu prefiro usar o anestesista e fazer esse tratamento com sedação, que é a sedação da endoscopia, uma sedação levinha, porque gera mais conforto, traz mais conforto para o paciente, que às vezes demora 3 horas de procedimento. Caramba, muita coisa. Para ele ficar ali 3 horas acordado é muito ruim, é melhor ele dar aquela dormidinha. Mas não é tubo, não é sedação profunda, não é nada disso. Todos os pacientes saem do consultório andando. Não tem repouso, não tem nada. Então, nas varizes mais calibrosas, eu marco uma manhã só para aquele paciente. E aí a gente primeiro faz uma avaliação no consultório e vai fazer um plano de tratamento para esse paciente. E aí, sendo vazinho, eu vou marcar no meu dia normal de consultório, vou separar 1 horinha para ele ali. E aí vou marcar X vindas e vou fazer um plano com espuma, laser e aplicação. Se forem varizes maiores, aí a gente vai marcar uma manhã só para aquele paciente e nessa manhã a gente vai fazer o endolaser, que é o tratamento de escolha para varizes calibrosas, tratamento de veia safena, essas varizes mais grossas ali, a gente o padrão ouro atualmente é o endolaser. Legal. E aí, assim, pra gente entender, até porque a gente tá falando aqui de varizes, vamos colocar como definição o que é a varize? Porque a gente só sabe quando aparece, mas não sabe o porquê que aparece. Isso. O que é a varize e por que ela aparece no nosso corpo? Então, varize é uma veia dilatada e torta, ou seja, aumentada de calibre e tortuosa. E que ela não exerce mais o papel como deveria. Então, o papel das veias é o quê? Levar o sangue para o coração. Isso a gente aprende lá na aulinha de ciência, ciências lá da no 4ª série, colégio. que não é mais 4ª série, né? Ela faz o retorno venoso do sangue para o coração. Então, como a gente vai estar falando aqui basicamente de varizes de perna, são as veias que levam o sangue do pé para o coração. Então, elas sobem com o sangue. Quando essas veias estão varicosas, elas estão o quê? Estão dilatadas, aumentadas, tortuosas, e elas já não estão funcionando como deveriam. Então, elas, além de não ajudarem, elas estão atrapalhando
na circulação. Aí, vamos lá, vamos por partes. A primeira pergunta que todo mundo fala: peraí, Marcelo, você falou que você vai tirar as varizes. Você vai tirar a minha veia? Variz é veia. Você vai tirar? Não vai fazer falta? Não, não vai. As varizes são veias doentes. 85% do retorno venoso para o coração é feito pelo sistema venoso profundo, não é pelo sistema venoso superficial. Que é o que você vai conseguir ver pela ali na tua perna aparecendo. Isso, que você, olhando ali, você consegue ver o sistema venoso superficial. A gente só mexe em sistema venoso superficial. Lembra que eu falei? 15%. Então, ainda que eu tirasse todas as veias do sistema venoso superficial, ainda sobraria, eu teria 85% do seu retorno venoso preservado. Só que eu não vou tirar todas. Eu vou tirar só as que estão doentes, que ao invés de estarem ajudando, elas estão prejudicando. Peraí, mas você vai tirar e o sangue vai subir por onde? Pelas outras veias. Eu não estou tirando todas, eu estou tirando só aquela ali. Então, eu estou só fechando, eu não estou fechando a linha vermelha, eu estou fechando aquela ruazinha do lado, que, além de tudo, está com um engarrafamento na rua do lado e está só prejudicando, o carro está indo e está voltando, entendeu? Então, assim, além de não estar ajudando, está prejudicando. Aí a gente coloca lá uma placa lá no início, ó, interditado, e o fluxo volta a correr normal pela via principal. Legal demais. Essa tua explicação ficou um pouquinho mais claro sobre as varizes e, de certa forma, o porquê que a gente tem que resolver essa parte. E o mais legal também é da gente entender o seguinte: beleza, a pessoa ela chegou lá, né, com a gente tá falando mais da perna, a pessoa tá com a perna cheia de varizes, tá do lado estético, tá incomodando. Vamos supor que a pessoa ela não ligue pro lado estético. Ah, deixa aparecer, não tem problema. Se a pessoa não tratar as varizes que ela tem na perna, ou em qualquer... sendo muito honesto com você, vamos colocar na perna. Porque tem varizes de esôfago, mas aqui a gente vai falar de varizes da perna. Se a pessoa não tratar, o que vai acontecer com ela? A pessoa que não trata essas varizes, que comece de uma forma superficial, só estética, que em certa forma não gere dor, que a gente falou, que às vezes a pessoa pode estar com dor, mas já se adaptou. O que pode acontecer com essa pessoa que ela não trata essas varizes? Variz não é só estética. Variz é uma doença, tá? E, como qualquer doença, traz complicações. Você pode ter desde uma flebite. O que é uma flebite? É uma inflamação daquela veia. Então, aquela veia que estava ali aparente, aumentada, ela vai ficar durinha, vermelha, e a gente fala que está com coágulo dentro daquela veia. Só que esses coágulos, quando estão no sistema venoso superficial, a gente chama de flebite. Só que isso pode piorar. Pode ir para o sistema venoso profundo e fazer o que a gente chama de trombose venosa profunda. Aí então, o buraco é mais embaixo. É comum? Não, não é comum você ter trombose por causa de varizes. Mais comum é você ter uma flebite. Você pode até não ter nada, mas pode ter. Outra coisa que a dor, peso, cansaço, como a gente já falou, uma alteração na coloração da perna, que chama dermatite ocre, lá na parte de baixo da perna, próximo aos pés ali, fica no tornozelo, uma coloração acastanhada, uma pele com aspecto mais de casca de laranja pode começar a surgir ali naquela região, uma pele mais ressecada, e pode também chegar até a mesma abrir ferida. Então, tem as feridas que são, geralmente, na região medial, região do meio da perna ali, abre uma ferida que é muito comum por conta de varizes, por conta do retorno venoso, da insuficiência venosa. Faz uma pressão aumentada ali e pode dar uma uma úlcera venosa. Outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama de varicorragia. O que é isso? É um sangramento nas varizes. As varizes podem sangrar. Eu não estou te dizendo que isso vai acontecer com todo mundo. Tem muitas pacientes que têm varizes a vida inteira e são varizes grossas, não tiveram nada, não tiveram flebite, não tiveram trombose. A gente está falando que isso pode acontecer. Tá? Não é o normal. Algumas complicações, sim. Tipo, essa dermatite ocre, essa coloração acastanhada, é bem comum. A questão da flebite é comum. Uma trombose é bem mais raro. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Tá? A varicorragia, que é o sangramento pelas varizes, para acontecer, a pele tem que estar sofrida naquele local. Então, não é todo mundo... Às vezes, o paciente tem uma varize enorme, mas a pele está íntegra. Então, ela não vai ter um sangramento.
Agora, às vezes, você vê na pele ali, tá fraquinha, assim, você passa o dedo, essa sensação é que aquilo ali tá quase transparente, que vai romper na sua cara. Caramba. Aí, nesses casos, a gente tem que agir logo, porque sangra. Vai morrer se sangrar uma variz? Não, não vai morrer. Não se desespere. Não se desespere. Então, assim, se você tem varizes, tipo, nossa, agora desesperei porque eu tenho varizes e aquele localzinho ali, realmente, eu tenho um local aqui que a pele tá fraquinha. O ideal é você tratar. Mas se você não tratou e aconteceu de sangrar, não desespera. E você que está assistindo, se acontecer com algum colega, o que você vai ter que fazer? Comprimir aquele local por 8 minutinhos, sem parar para olhar. Pega os seus dedos e comprime. De preferência, deita a pessoa com a perna para o alto e aperta durante 8, 10 minutinhos. E terminou os 10 minutinhos, pega o telefone e liga para médico angiologista. Na hora que você tirar a mão, já vai ter parado de sangrar, você coloca uma gaze e faz um curativo ali, compressivo, vai resolver o problema. Variz não vai te gerar problema diferente de uma artéria rompendo, que se você não correr para uma emergência, a pessoa morre. Varizes não. Varizes, se você pegar e comprimir, é sangramento venoso. Veia num local que você consegue fazer uma compressão, não tem problema nenhum. E eu acho legal até isso, porque a gente vê como um senso comum as pessoas dizendo que todo mundo tem ou vai ter problema, né, varizes, de certa forma. Isso é uma verdade? Todo mundo tem varizes ou tem certas pessoas que passam a vida inteira e não tem? Não, tem gente que não tem varizes. Só que no sexo feminino, aí você me perguntou, né? É mais comum nas mulheres. Vasinho, por exemplo, 70% das mulheres têm vasinho. Tá? E eu vou te dizer que se a gente for olhar com uma lentezinha, eu diria que muito mais. Vai achar mais. É lógico que... Marcela, você vai tratar 70% da população? Não, tem vasinhos... Aí a gente não está falando de variz grossa, a gente está falando de um vasinho que às vezes realmente é só estética, é só um pouquinho. Muitas vezes aquele vasinho é só a pontinha do iceberg. Mas tem casos que realmente é um vasinho aqui, outra colar, você não vai fazer nada. Então, variz é mais comum no sexo feminino, mas acontece também no sexo masculino. E variz é uma doença genética. Então, a predisposição é genética. Quer dizer que todo mundo que pai e mãe tem varizes vai ter varizes? Não necessariamente. Mas é mais comum. Pai, avós, com história familiar de varizes, você tem mais chance. O que eu posso fazer se eu tenho uma história familiar de varizes para tentar retardar essa doença? Eu tenho que fazer atividade física e uma alimentação saudável. É o que você pode fazer por você. Tá? Não tem nada provando que a meia elástica vá prevenir varizes. Já entrando em algumas místicas. Mas melhora o retorno venoso. Então, se você quiser usar a meia elástica, é legal? É legal, mas não tem nenhuma comprovação científica. Agora, alimentação saudável, exercício físico, musculação, que todo mundo acha que musculação dá varizes. Mentira. É o contrário. É o contrário. Ela previne. Quando você faz musculação, você vai atuar na bomba muscular da panturrilha, e você vai melhorar o seu retorno venoso. Não, e só para deixar claro, então, além desse fator genético que você está falando, comportamentos que podem gerar, né, varizes nas pessoas são a má alimentação e principalmente a falta de exercício e musculação. Sim. Uso de hormônio, obesidade, tabagismo, sedentarismo, tudo isso pode contribuir em menor ou maior grau para os aparecimentos das varizes. Então, assim, variz é genética? É genética. Mas você também contribui. E tem gente que tem genética boa e que não vai ter, que não tem ninguém com varizes, provavelmente não vai desenvolver. Agora, às vezes, é uma pessoa que não tem uma genética forte, mas é da guarda inglesa, fica parado lá, sedentário. E aí, junta com isso, vamos supor, obeso. A chance dele ter varizes vai aumentar muito. Não estou dizendo que todo mundo vai ter, pelo contrário. Tá? Mas as tuas chances mesmo aumentam. No sexo feminino, não são todas as mulheres, apesar de ser mais comum no sexo feminino por uma questão hormonal e questão de gestação e tudo, que são fatores que pioram aí as varizes, mas nem todo mundo, tem gente que não tem.
Então a gente pode dizer então que a tua prescrição médica também pode partir do simples fato de faça exercício, faça musculação e se alimente melhor. Com certeza. Como tudo na vida, né, Manuel? Hoje em dia a gente fala que... Eu falo muito isso no consultório, que a gente fica procurando muitas coisas. É mais fácil tomar um remédio, né? É muito... Assim, ninguém quer fazer o que é O de simples, graça o básico, bem feito. o básico. Se você fizer o básico bem feito, você resolve 90% dos seus problemas. Tem aquelas doenças que você não vai ter como evitar. Mas o que tem como evitar, você evita com dieta e exercício físico. Se você fizer uma dieta balanceada e atividade física, 90% dos seus problemas estão resolvidos. Não, perfeito. Né? E aí eu acho até interessante a gente continuar nesse segmento de saber se muitas pacientes que chegam no teu consultório, elas têm esse problema com obesidade e elas têm esse problema pelo fato... chegam com varizes, né, no consultório pelo fato de serem obesas, de não se alimentarem bem e de estarem com essas condições, ou se são mais fatores genéticos. Desses dois grupos, qual que chega mais? Com certeza, fator genético. Só que, geralmente, fator genético associado a um ou mais fatores. Então, assim, tem pacientes super magrinhas que fazem atividade física, fazem tudo, mas tem uma história genética pesada e vai ter varizes. Agora, tem aquelas pacientes que têm uma história familiar e aí associa a obesidade ou o sedentarismo e aí acaba piorando ainda mais. Então, vai acabar aparecendo antes, porque às vezes a gente acha também que só idoso que tem varizes. E não. Eu atendi esse ano, um menino de 18 anos que já tinha varizes. Genética, entendeu? Então, assim, e não tinha nenhuma má formação, não tinha nada... É genética, história familiar. Então, assim, é mais comum numa certa idade, vai piorando com o tempo? Sim, mas varizes pode acontecer em qualquer idade. E isso você falou é interessante de a gente pontuar, porque você falou que a varize não tratada, em tese, ela vai piorando ao longo do tempo. E como é que a gente consegue, né, reparar antes que se torne um problema maior? A única forma que a gente pode olhar por exemplo, vendo a pessoa ela ter essa queixa estética, poxa, tô aqui com uma varize na perna, tô aqui com um vasinho na perna, ou então tem um exame de sangue que ela pode estar fazendo, ou alguma outra forma para ela descobrir antes que essa aparição que ela consiga ver, isso a incomode. Ela consegue, por um exame de sangue, alguma coisa, se prevenir de que isso aconteça? Exame de sangue não, mas com Doppler sim. Agora, vamos supor, você não sente absolutamente nada, tá? Não sinto nada, eu olho a sua perna, não tem nenhum vaso aumentado. Se eu fizer um Doppler, ainda que venha alguma coisa alterada, eu não vou te tratar. Eu não trato o exame. Só para entender, o Doppler é o quê? O Doppler é um exame, tá? Que vai ver a circulação, a parte que você não consegue ver a olho nu. Então, você pega um transdutor, um aparelhinho, e você vai passar um gelzinho na perna da paciente e você vai conseguir ver a circulação por dentro. Antes daquilo aparecer ali na perna dela que a incomode esteticamente. Sim, só que na fase que ainda... Eu não digo nem de incomodar esteticamente, porque tem gente que não se incomoda esteticamente, mas já tem varizes grossas. Mas se a paciente não tem nenhum vasinho, não tem varizes e não sente dor, não sente peso, não sente cansaço, eu não vou tratar aquela veia, mesmo que aquela veia já tenha... A gente fala que está com algum refluxo. Sim. As pessoas acham que a gente trata a veia safena quando ela está entupida. E não é isso. A gente trata a safena quando ela está com refluxo. Como assim? Quando ao invés de estar subindo com sangue, ela está deixando o sangue descer. Aí a gente tem que tratar aquela veia, tá? Só que eu só vou mexer nessa veia se eu estiver tendo ou alguma disfunção, no sentido dor, peso, cansaço, estiver trazendo algum comprometimento para a vida desse paciente, ou se ela já tiver com varizes ali calibrosas, e essas varizes você vai conseguir ver a olho nu. Elas podem até não estar te incomodando, mas você vai conseguir ver. Mas o Doppler seria esse exame que vai ver a parte interna. Quando que o Doppler ajuda muito? O paciente chega para a gente e já está com uns vasinhos ali. Mas, sei lá, não vou tratar isso não, porque não me incomoda esteticamente. E aí você vai ver, e aí você tem uma safena toda comprometida, com uma variz grossa que está ali sim, interna, e a pontinha do iceberg, às vezes, são aqueles vasinhos. Então, nesse caso, aí sim a gente vai tratar.
Outro caso, o paciente chega, ele não tá vendo ainda que tem varizes na perna, mas ele, poxa, minha perna tá pesada, tá cansada. Ou seja, ele não chega pelo lado estético, ele chega pela dor e aí eu ele vou vai... fazer um exame. Sim. Aí eu vou ver, fiz também. O ano passado, um ano retrasado, o paciente foi no meu consultório e ele tinha uma dor que era atípica, que a dor era quando ele deitava. Eu falei, não, isso não é da circulação, não é variz. Na época, conversei com ele, expliquei. E daí um ano ele voltou. Quando ele voltou, eu olhei no prontuário dele e falei, tá aqui estranho. Eu já falei com ele que essa dor não é das varizes. Na hora que eu conversei com ele, eu falei, epa, a queixa dessa vez é diferente. A queixa era, amanhã, porque você tem que pensar, o sangue tem dificuldade para subir. Então, quando você deita, tá tudo maravilhoso. De certa forma, teria que ser mais fácil. Fica mais fácil. Então, quando que acontece a dor de quem tem varizes, de quem tem dificuldade no retorno venoso? Quando tá em pé. Quando tá em pé. Então, na hora que você amanhece, você tá bem. Deveria estar, pelo você menos. acorda bem. Se for varizes, Sim. se a dor for da insuficiência venosa, na hora que você acorda, você não vai sentir dor. Essa dor vai começar ao longo do dia. E qual o horário que vai estar pior? No final do dia. Você passou o dia inteiro sentado, o dia inteiro em pé. Aí no final do dia você fala, ai, que vontade de colocar a perna para o alto. Então, assim, nesses casos, até me perdi por que eu falei disso. Do paciente. Aí esse paciente eu falei, epa, a dor agora é diferente. É uma dor... Se eu olhava a perna dele, não tinha nenhuma variz visível. Isso é possível? Sim. Aí eu passei o Doppler. Na hora que eu passei o Doppler, eu falei, tem um problema na sua safena. Só que aí, assim, é complicado nesses casos você virar e falar assim, garanto que eu vou tratar isso aqui, vai melhorar. Conversei com ele, falei, olha, provavelmente essa dor que você está sentindo agora é sim das varizes. Paciente magrinho, atleta, corpinho todo arrumadinho. Ele falou, doutor, eu quero tratar. Eu falei, aí mostrei para ele no Doppler o que estava acontecendo, vamos fazer. Aí eu encontrei com a esposa dele na praia. Depois que eu tinha tratado, ele ainda não tinha voltado para revisão. Aí eu virei e falei assim, ai, me conta uma coisa. A dor dele melhorou, que eu estava curiosa. Aí ela virou e falou assim, Marcela, passou completamente a dor. Então, assim, poderia ser de outra coisa também. Isso é legal, até a gente bater na tecla. Então, uma pessoa ela pode chegar com dor nas varizes sem essa varize estar evidente ali. Sim, porque a dor, às vezes, ela ainda não, as varizes ainda não estão tão grandes, mas você já tem essa dificuldade no retorno venoso. E aí, se ele não tivesse tratado, ele ia ficar com mais dor e talvez elas ia começassem a aparecer. Ia piorando. Aí, provavelmente, ia chegar uma hora que ia aparecer varizes mais calibrosas ali. Então, assim, o que eu recomendo hoje? Todo mundo tem que fazer um check-up para ver se tem varizes? Não precisa de todo mundo fazer. Mas se você olhou no espelho, viu vasinhos, ainda que para você sejam só estéticos, procura. Ainda que você vire e fala, olhei lá, olha, não tem nada demais aí não, a médica, são só vasinhos. No caso você... Tá te incomodando? Exatamente. Não, Marcelo, não tá me incomodando nada. Então deixa. E aí, no caso, você vai falar assim, olha, isso aqui é só estético, isso aqui pode trazer um problema maior. Aí, ou então aquele paciente que sente dor, peso, cansaço. Aí eu bato de novo nessa tecla, né? Sentir dor não é normal. Não existe aquela coisa de, aquela dorzinha normal no final do dia. Não é normal. Sentir uma dorzinha no final do dia não é normal. Não estou dizendo que você tem variz, mas alguma coisa tem errado ali. Se for variz, a gente vai resolver. Mas se for outra coisa, a gente vai ter que te encaminhar para um ortopedista. Vamos ver o que está acontecendo. É exatamente isso, né? Porque se a pessoa ela tá sentindo dor na perna que seja, e ela não vê nenhuma variz, a primeira pessoa que ela pensa é o seguinte, eu vou no ortopedista. Sim. Porque tá muito mais ligado na cabeça dela, né? Ao conhecimento do senso comum a isso. Sim. E aí é interessante também entender o seguinte. Vamos supor, então, que a pessoa ela tem uma varize e que ela não trate. Essa varize, existe a possibilidade dessa varize ela não evoluir? Ou seja, só ficar aquele mesmo lado estético ali e a pessoa nunca tratou e ela simplesmente ficar ali e nunca causar nenhum mal para ela? Existe. De não causar nenhum mal, sim. Mas ela nunca evoluir ao ponto da pessoa sentir não, dor. Pode, isso pode. Agora, piorar esteticamente vai. De certo, não tem como fugir. Isso vai piorar esteticamente. Esteticamente, com o passar do tempo, vai piorando. Quando entra... A gente está falando principalmente de mulheres, né? Uhum. Quando entra na menopausa,
você tem ali, pela queda do estrogênio, uma perda da elasticidade, às vezes ficam mais duras. Então, por conta dessa perda de elasticidade, você já vai ter uma piora daquelas varizes. Paciente que às vezes não trata, aí engravida. Na gestação, mulher piora muito. Jura? No período da gestação, as varizes pioram muito por duas razões. Uma porque é pela compressão das veias pelo útero, e o né? aumento de peso também. E por conta, não é o aumento do peso, sim, mas é por conta do útero comprimindo as veias ali intraabdominais e dificultando o retorno venoso. E outra coisa por causa da questão hormonal, né? Então, assim, as alterações hormonais da gestação também pioram. A parte boa é que no puerpério costuma regredir. Jura? Mas não regride tudo. Então, assim, às vezes o paciente chega perto de mim e fala assim: ai, Marcelo, eu quero tratar varizes, eu tô grávida, não sei o que, quero tratar. A gente até tem jeito de fazer tratamento de varizes. Ou então só espera que vai. Mas eu recomendo sempre isso. Eu falo: você vai tratar agora, você vai enxugar gelo. O ideal é tratar antes de engravidar. Sim. Não tratou antes de engravidar, espera. E daí depois, quando o bebê nascer, terceiro mês ali, já colocou, os hormônios já voltaram para o lugar, você já está com a cabeça no lugar, aí você procura um tratamento. Não, perfeito. E aí eu acho legal até da gente voltar para os lados dos procedimentos que você faz, até porque, como você falou, existe essa mística de que os procedimentos, principalmente com um médico angiologista, são todos basicamente cirurgia, que a pessoa vai ter que ficar reclusa ali uns 15 dias, que ela vai ter que ficar de cama, que ela vai ter que fazer um repouso. Em quais casos hoje, de certa forma, os procedimentos que você vai fazer, eles são completamente cirúrgicos? Em quais situações você vai falar assim, não, isso aqui é uma cirurgia mais complexa, eu vou ter que realmente fazer um procedimento em que vai exigir bastante? Para varizes, nenhum caso. Nenhum caso? Para varizes, não. Varizes de membros inferiores, a gente consegue tratar todos os casos com endolaser. Eu posso te levar para o hospital. Quando? Paciente de 86 anos, mas que ainda está super bem, não tem nenhuma comorbidade, não tem nada. Eu, Marcela, não gosto de fazer no consultório. Tá? Por mais rígida que ela esteja. Só que antigamente eu não trataria essa paciente. Eu não ia fazer uma cirurgia, cortar a perna, dissecar uma safena de uma paciente com 86 anos. Hoje em dia eu trato. E já tratei. Caramba. Fiz o caso de uma senhorinha, fiz 86 anos, conversei com a familiar, falei, olha, por questão de segurança, vamos fazer no hospital? No hospital. Porque, assim, a chance... O aparato que você tem ali é Eu costumo muito dizer o diferente. seguinte, Manuel, a gente está agora aqui gravando um podcast. Se eu infartar aqui agora, qual foi a causa do meu infarto? Eu ia Não infartar. dá pra saber. Se você infartar, nossa, poxa, estava gravando um podcast, do nada, Infartou. eles estavam conversando, infartou, deve ter história familiar, deve ter alguma... Se eu estiver te operando e você infartar, qual foi a causa? Você. Então, assim, isso eu cito muito para paciente quando me perguntam se tem risco no procedimento. E aí eu falo muito esse exemplo, sabe? Eu falo assim, exatamente, eu falo, se a gente estiver conversando aqui, acontecer alguma coisa com você, a causa é porque ia acontecer. Se acontecer durante qualquer procedimento, A culpa é sua. a causa deixa de ser porque ia acontecer e a causa vira da cirurgia. Aconteceu porque estava... Porque, assim, o procedimento de tratamento de varizes hoje em dia, ele é muito seguro. Muito seguro mesmo. O tratamento com endolaser, eu falo que ficou mais difícil para a gente. Porque antes era um arrancamento, então era mole. Você saía fazendo furo ali, arrancando aquele monte de varizes, fazia um corte na virilha, arrancava aquela safena. Bem mais rapidinho agressivo, você né? acabava. Agora não. Agora você tem que estudar. Você vai com Doppler, você vê onde a veia está, onde ela está indo, para onde ela está indo. Aí você vai lá e vai pega aqui. Fazendo um mapa ali. É isso. Então, assim, ficou muito mais complexo para a gente. E para o paciente, simplificou muito. Então, o risco é muito baixo. Então, eu não levaria... Hoje, os meus casos que eu levo para centro cirúrgico são esses. São pacientes que são mais idosos. Ou então, tem paciente que prefere. Tem paciente que vira e fala assim, Marcela, eu me sinto mais segura no centro cirúrgico. E quais são os casos que, desculpa interromper, e quais são os casos que eles são cirúrgicos, de certa forma, que foram esses que você acabou falando, né, da safena? Então, o que antigamente a gente tratava com cirurgia eram todos esses casos de varizes grossas. Antigamente, a gente tinha 2 tratamentos de varizes.
Um era com cirurgia. Você chegava no meu consultório, você estava com varizes grossos, o tratamento era o quê? Cirurgia. Estava com vasinho, aplicação. Hoje a gente tem um arsenal aí. Então, se você for falar de vasinho mais fino, eu vou usar laser transdérmico, que é o aplicado diretamente sobre a pele. A aplicação, aquela mesma de antigamente. E espuma. Marcelo, o que é melhor? Não tem o melhor. A gente faz uma associação de técnicas para poder te entregar o melhor resultado. Então, eu vou unir várias técnicas e aí sim eu vou te entregar um resultado melhor. Uma técnica potencializa a outra. Então, o laser não é melhor do que a aplicação. O que é melhor é essa dobradinha. Tá? A espuma tem casos maravilhosos. Tem casos que eu não gosto. Espuma mancha mais do que outras técnicas. Só que a espuma abriu para a gente poder conseguir tratar varizes mais grossas no consultório. Quando eu, Marcela, gosto muito de espuma para aquela variz que não é muito grossa, mas também não é tão fininha. Ou então, aquele vasinho que às vezes você faz de tudo e o vasinho não some. Aí você faz, você trata e tá ali. Tá? Aí você vai procurando, às vezes tem alguém por trás ali, você joga uma espuminha. Esse caso eu gosto muito. Varizes mais calibrosas. Antigamente, cirurgia. Era a única coisa que você tinha. Hoje em dia você tem espuma e tem endolaser. Como eu te falei, eu prefiro o endolaser. Não só prefiro, né? É o padrão ouro para tratar varizes grossas atualmente. E a veia safena é o endolaser, que a gente vai fazer a ablação daquela veia e fechar e o corpo absorve. Então, sim, são procedimentos muito seguros. Então, para varizes, eu não vejo nenhuma indicação de tratar com cirurgia atualmente. É que como você falou da tua paciente que você tratou ela... Tratei no centro cirúrgico pela idade dela, mas eu entendi. fiz a técnica que eu faço no consultório. Entendi. Eu levei ela pro centro cirúrgico, mas o tratamento dela foi o mesmo que eu faria no consultório. Foi endolaser. Eu só levei pro centro cirúrgico... Por conta do risco. Por conta da idade dela. E aí eu falei, eu acho mais prudente levar a família também, isso a gente sempre conversa. Então, assim, né, não tem... Só por essa razão, os tratamentos de variz atualmente não tem necessidade de levar para centro cirúrgico. E aí, legal é entender essa técnica da espuma que você falou, porque do endolaser você já explicou de certa forma. Essa técnica da espuma, até quando eu estava me preparando, obviamente, para a gente conversar, eu olhei lá no teu Instagram, especialista na técnica da espuma, eu fiquei... Técnica da espuma? Como é que funciona isso? Explica pra gente. A espuma nada mais é do que o esclerosante, que era o esclerosante é o líquido que a gente injeta, né? Antigamente, a gente fazia o esclerosante na forma líquida. E aí, tiveram a ideia de misturar o líquido com o ar. E fizeram uma espuminha. Qual é a vantagem do tratamento com espuma em relação ao tratamento líquido? Ele consegue preencher uma veia maior, ter mais contato com a parede da veia. Então, você consegue tratar varizes mais calibrosas com espuma. E aí, casos mais desafiadores, você trata. Mas o tratamento é igual o tratamento que era feito antigamente com o líquido. Só que a espuma te permitiu tratar varizes grossas. Eu consigo fechar até uma veia safena, que é uma veia mais grossa, com espuma. Só que, para fechar uma veia safena com espuma, qual o problema disso? A chance dessa veia reabrir com o passar do tempo é muito grande. Então, por isso que o padrão ouro hoje em dia é o endolaser. Não tem corte, não tem anestesia nas costas, não tem que ir para o hospital e a espuma também não tem nada disso. Só que ele recanaliza muito menos. Isso é fascinante, até porque foi o que você falou no início do programa. As pessoas pensavam que realmente todo lado da angiologia era tratado com uma cirurgia, até porque a tua formação antes foi de cirurgia geral, a gente acaba sempre levando para esse lado. Né? Nem todo angiologista é cirurgião vascular. E é porque eu sou cirurgião vascular se especializou. E angiologista. Toda vez que você faz a residência de cirurgia vascular, você fica apto a tratar todas as doenças arteriais e venosas. Como eu te disse, eu atualmente só trato as venosas, mas eu tenho formação... Ou seja, a tua formação é mais completa. Para tratar a carótide, a aorta. O angiologista não vai tratar essa parte. O angiologista não opera essa parte. Então, ele assim... Só que atualmente eu acabo que só faço a parte de angiologia, mais especificamente a flebologia, que é o tratamento das varizes, entendeu? Entendi. Então, de certa forma, você consegue pegar os dois lados. Sim, mas eu não faço mais. Então, assim, por isso que a pessoa até assusta quando a gente fala que é cirurgião vascular.
Por isso que eu até, atualmente, eu falo mais que eu sou angiologista. A gente deixou um pouco o termo cirurgião vascular. Mas é porque a nossa formação como cirurgião vascular é uma formação muito mais longa, porque a gente precisa fazer cirurgia geral antes. Para fazer angiologia, você não precisa. Você pode sair e fazer direto a angiologia. Mas a gente... E você chegou a pegar esses 2 períodos onde os procedimentos eles eram mais agressivos, se assim a gente podia dizer, Cheguei. até chegar ao período deles se tornarem minimamente invasivos? Eu peguei exatamente a transição. Então, eu fiz muita cirurgia aberta de veia safena. Eu tirei muita safena. Arranquei, né? Fazia o corte na virilha, fazia o corte lá embaixo. Já operei muito. Qual era o problema disso? Muito mais hematomas, a perna ficava muito mais roxa. Não que hoje não fique, os tratamentos de varizes ainda deixam muito roxo. Tinha um repouso muito mais prolongado. Tinha cicatrização, ficava com corte. Então, ficava com muito mais mancha. Então, assim, evoluiu muito, melhorou muito. Então, mas eu peguei bem a transição. Agora, tem espuma eu já faço há uns 10 anos. E endolaser, para safena, eu já faço há 10 anos. Só que, atualmente, não só safena eu trato com endolaser. A gente, atualmente, faz uma técnica que chama ATA, que é ablação térmica totalmente assistida. E com essa técnica, a gente consegue tratar tanto a veia safena quanto as varizes grossas com endolaser. Então, a gente consegue tratar tudo com endolaser sem fazer a retirada, que a gente chama de flebectomia, que é a retirada das veias. E ainda, eu lembro, você falou do endolaser, você falou da técnica da espuma, agora dessa técnica por ablação, né? É ATA, ablação térmica totalmente assistida. Eu ainda tinha visto, se eu não me engano, mais um tipo de procedimento que você faz, que é o laser superficial. Isso, é o laser transdérmico. Qual é a diferença desse laser superficial para o endolaser, por exemplo? O endolaser, ele é aplicado dentro da veia. Então, eu entro dentro da veia com a fibra de laser para poder queimar essa veia por dentro. O laser transdérmico é através da pele. Então, eu faço um disparo. Para que o laser transdérmico serve? Para aquele vasinho até 3 milímetros, aquele vasinho mais fininho. Se eu tenho uma veia um pouquinho mais grossinha, eu tenho que entrar por dentro dessa veia. Aí a gente entra com uma agulhinha dentro da veia e passa a fibra por dentro dessa agulhinha. Aí isso teria que te mostrar os materiais para você poder conseguir entrar melhor na cabeça, assim. Mas é interessante até saber, as pessoas, como eu te disse, elas não parecem, pelo menos, até pelo conhecimento geral sobre a área da angiologia, chegarem no consultório e chegar para você assim, doutora, eu quero fazer tal procedimento, ou então eu acho melhor tal procedimento, como acontece em outras profissões. Por exemplo, a pessoa chega com um braço quebrado para um ortopedista e fala assim, doutor, só botar uma tipóia ou só fazer tal procedimento. Acontece muito de os pacientes eles chegarem para você já com alguma ideia na cabeça do que eles gostariam de fazer? Jura? Sim. Tem muita gente que chega, por exemplo, os vídeos de espuma são lindos, Manuel. Jura? Porque você vai vendo, você injeta a espuma assim e vai sumindo tudo. Então é mágico ver um vídeo de espuma. Você injetando e sumindo. Então a pessoa chega e fala assim, eu quero fazer espuma. Mas ela não sabe. Aí, assim, o meu papel como médica é o quê? É trazer todas essas informações. Então, assim, a gente tem que explicar. No final, quem vai decidir o que vai ser feito, você e eu. Em comum acordo com o paciente. Claro. Eu vou explicar. Se tiver mais de uma técnica que pode ser feita, eu vou explicar. Como eu te disse, atualmente a gente junta muitas técnicas. Agora, não adianta, se ele chegar perto de mim, por exemplo, com uma safena doente, falar que quer fazer aplicaçãozinha de vasinho, eu não vou fazer. Porque tem muito paciente que às vezes chega com um vasinho e aí, na hora que a gente vai ver, aqueles vasinhos estão sendo alimentados por uma veia interna. Uma safena doente, por exemplo. Aí o paciente, não, ele não está vendo aquela safena. Não, mas eu não quero mexer em safena, eu só que vim aqui te procurar porque eu quero tratar o vasinho. Aí cabe a mim explicar para ele que aquele vasinho é a mancha na parede. É exatamente, a gente usa muito esse exemplo, né? Quando tem uma mancha preta na parede da casa, adianta a gente passar uma tinta ali? Semana que vem aquilo ali vai estar tudo ali. Então você tem que ir lá no banheiro do vizinho que está vazando, consertar todo aquele encanamento para depois pintar. Então aí a gente explica, olha, você tem que primeiro tratar... Vender para ele a ideia, né? Sua veia interna. Então, ele tem que entender o problema. E eu acho muito importante você explicar isso.
Eu falo sempre que, assim, o paciente pode sair do meu consultório sem querer fazer o tratamento. Mas ele tem que sair de lá entendendo o que ele tem. Por isso que eu falo, você entendeu? Você consegue explicar para uma pessoa o que você tem? Entendeu o que eu te expliquei? Não, entendi. Beleza. Se ele vai ter condição financeira de fazer o tratamento, se ele gostou, se ele vai querer... Aí é outra coisa. Mas ele tem que sair do meu consultório dando aula de varizes. Eu costumo brincar isso. E você leva bastante tempo na tua consulta, então? Quase 1 hora. Toda consulta se separa pelo menos 1 hora. Sim, porque na consulta eu já faço um exame clínico. Primeiro eu converso, né? Colho uma história detalhada daquele paciente. A gente vai conversar, vai fazer um exame físico com Doppler, com realidade aumentada, com fleboscópio. Aí a gente vai ver todos aqueles vasinhos, vai ver o que está por trás, o que está alimentando aqueles vasinhos. Depois a gente vai traçar um plano de tratamento para aquele paciente, explicando para aquele paciente todo aquele arsenal ali, para que serve cada coisa, para ele poder fazer o melhor tratamento. E você acha, por exemplo, que os novos tratamentos, conforme a medicina, principalmente nessa área, evoluiu, eles são melhores e mais duradouros? Eles têm um resultado melhor do que os tratamentos antigos? Ou os tratamentos antigos eles pararam porque eram muito agressivos só? Não, os tratamentos antigos eles eram efetivos. Qual era o maior problema dos tratamentos antigos? Atualmente, a gente usa o Doppler. Você me perguntou da transição. Uhum. Quando eu me formei em cirurgia vascular, a gente não usava Doppler no consultório. Ninguém tinha Doppler no consultório. Hoje em dia, se você for no cirurgião vascular e ele não tiver um Doppler no consultório, foge, porque você consegue ver a parte interna. Então, antigamente, o que a gente fazia muitas vezes? A gente tratava o exame que o colega mandava, aí estava lá, safena normal. Aí você tratava só, você olhava aquelas veias de fora, fazia aquele tratamento e pronto. Ou então você vinha o exame lá. Você dependia safena de uma informação doente. de outro colega. Agora não. Agora eu vejo a raiz do problema. Eu vou na raiz do problema. Eu identifico, eu vejo como vai tratar. E aí eu vou lá na raiz. Na hora que eu estou fazendo o endolaser em você, não é que o endolaser ele é superior, sim, à cirurgia convencional, mas o grande diferencial é que na hora que eu estou fazendo o endolaser em você, eu estou fazendo um exame de Doppler o tempo todo. Então, assim, eu estou olhando a parte interna com o transdutor o tempo todo para fazer aquele tratamento. Em tempo hábil, tá? Ali olhando o tempo todo. Então, eu estou conseguindo tratar não só aquela varize que eu estou vendo ali, que está saltada na pele, eu estou indo lá no iniciozinho dela. Então, aquele paciente mais gordinho, a gente consegue ir lá na parte interna, que antes não, eu só pegava aquele pedacinho que estava próximo à pele e arrancava. Agora eu vou na origem. Varize não tem cura. Varize é doença crônica. Tem então, tratamento. Eu vou te tratar, certamente, se você tem predisposição genética, você vai me procurar em algum momento da sua vida de novo para fazer outro tratamento. Só que, quando você faz um tratamento bem feito, aquele vaso que você tratou, aquela veia grossa que você tirou, ela não vai voltar. E com a cirurgia também, aquela não voltava. Porque você arranca e joga fora. Aquele vaso não, mas Pode aí... vir outros. Entendi. Podem nascer outros. Então era isso que eu ia te perguntar, inclusive, se a pessoa ela te procura mais de uma vez, ou seja, daqui a um tempo ela vai te procurar de novo. Tratamento de varizes tem que ter manutenção. A gente vai fazer aquele tratamento tanto de varizes quanto de vasinho, as duas coisas. Você vai fazer esse tratamento e depois você tem que fazer uma manutenção. E, geralmente a gente pede para procurar a gente depois de 1 ano e meio de novo, para a gente ver se está tudo direitinho. Tá tudo bem? Aí depois você... paciente agora, fiz há 1 ano e meio atrás. Aí um dia, sem querer, eu postei, todos os meus pacientes têm o meu contato pessoal. Uhum. E aí, eu não sei por que eu apertei, que eu peguei um caso do Instagram e foi pro meu status do WhatsApp, que eu nem sei colocar status ali, mas por acaso foi. E aí chegou do nada uma mensagem do paciente que eu tinha feito há 1 ano e meio atrás. Doutora, já ele mandou a foto da perna dele. Ó, tô precisando ir aí para você dar uma olhada, mas ainda não voltou nada. Eu só tenho que ir para você ver mesmo. Porque ele viu lá o negócio que apareceu das varizes grossas. Isso acontece muito, né? A pessoa vê e fala assim, será que eu tenho isso? Você mostra um caso, será que eu tenho isso? Será que eu posso ter? Mas ele viu, ele sabia que era o caso dele, parecido com ele, mas ele falou, ó, meu ainda não voltou nada. Ou seja, 1 ano e meio depois, a perna dele ainda estava super legal. Ainda tá super legal. Mas pode voltar?
Podem nascer outras varizes? Pode. E você acha que é comum hoje em dia? Isso é uma área que eu tenho completo desconhecimento, assim como a maior parte da angiologia. Mas as pessoas, elas têm ido no angiologista para fazer um check-up semestral, anual? Doutor, eu tô vindo aqui só para saber se eu tô bem, se a minha perna tá boa, se eu tô com varizes, se eu não tô? Não é algo muito usual ainda não, mas deveria. Deveria assim, ser. acima de 40, 50 anos, procurar ali para ver se está tudo ok, Anualmente, sabe? né? Uma vez por ano. Se você não tiver nada, chegou lá e te liberou, eu particularmente, se o paciente não tiver nada, eu até falo para voltar daí 2 anos. Mas é importante dar aquela olhada. Assim, a gente tem que olhar a circulação, né? Porque, igual eu te falei, atualmente eu faço mais a parte venosa. Mas a gente tem também a parte arterial. E aí, quando você vai no meu consultório, eu vou olhar essa parte também. Eu vou olhar os seus pulsos, eu vou olhar se está tudo direitinho. Então, mas um paciente saudável, que não tem maiores complicações, ele dificilmente vai ter um problema maior. Mas a gente tem que dar aquela olhadinha básica ali, ver se está tudo direitinho. Aquele check-up que as pessoas não têm, na maioria das áreas médicas, às vezes, principalmente os pacientes, como você falou, acima de 40, 50 anos, que deveriam estar fazendo um check-up completo, anual, semestral, já não tem em outras áreas também com a angiologia, que é um pouquinho mais desconhecida em relação, muito menos nesse sentido, né? Sim. Eu acho interessante falar sobre o tempo de recuperação que você tomou, que você até falou um pouquinho sobre isso, que às vezes em 5 dias depois de um procedimento com endolaser, a pessoa já estava fazendo leg press na academia, Sim. que você falou. De acordo com a maioria dos procedimentos hoje que você faz, como a espuma que você disse, com endolaser, com laser superficial, qual o tempo médio que qualquer pessoa ela vai poder voltar à atividade normal, vida normal, depois de fazer esses procedimentos? Na quase totalidade dos casos, no dia seguinte, o paciente já volta às atividades. A atividade física, no caso do endolaser, 5 dias depois. 5 dias. Mas no caso, espuma, laser, aplicação, Cara, no dia seguinte. Olha como é que a medicina tá... No dia seguinte pode fazer de tudo. E a única restrição hoje que assim, a gente recomenda é a restrição ao sol. Porque o que acontece com o sol? A gente mexe com sangue. Uhum. E aí, sangue tem um pigmentozinho que chama hemociderina, que é ferro. Se você tomar sol, aquela marquinha, aquela manchinha que ia sumir, aquele hematoma que ia sumir, ele vira uma mancha. E aí você, depois, para despigmentar como se fosse depois de você fazer uma tatuagem, você não pegar então, sol. O sangue tatua a pele. Então, não é... O ideal a gente pede aí, pelo menos, eu gosto muito de uns 10 dias. Mas vamos supor, também brinco muito isso no consultório. Poxa, fiz a aplicação hoje, ganhei uma viagem para Maldivas e é sexta-feira agora. 4 dias depois, eu não sabia que eu ia, ganhei. Você não vai deixar de ir? Claro que não. Mas você aí vai eu tomar brinco algumas que você tem precauções. que fingir que a sua perna é um bebê de 1 ano que você está levando para o mar pela primeira vez. Você vai empanturrar de protetor, você vai manter debaixo da barraca. Então, senão vai ter assim, que voltar no teu consultório. O problema não é isso. O problema é que às vezes você vai manchar mesmo a pele, né? E aí não tem como reverter? Não, as manchas costumam sair com o tempo, mas você vai ter que pagar para ver. Então, a chance de você ficar manchado é muito maior. Então, Entendi. assim, a maior restrição hoje é essa. Agora, os procedimentos, todos eles, até mesmo o endolaser, que seria para um tratamento de safena, por exemplo, o paciente acaba o procedimento, ele vai fazer um lanche no próprio consultório, sentado. Tem uma foto que eu postei, que o paciente é assim, ó. Ele com a perna, ele pediu para postar. Ele falou, doutora, pode postar minha foto aí. Ele me dando um abraço, e assim, acabando com a meia elástica, tomando café, acabou de tomar café, vai embora andando. Não, e fascinante isso, porque se a gente for olhar nesse tempo que você pegou, quando você estava se formando, você pegou essa transição. Para você fazer um procedimento, às vezes, no passado, você ficar quanto tempo de repouso? Sei lá, 30 15 dias? 15 dias. A gente pedia um caso de safena, que era quando a gente porque a gente cortava na virilha, cortava lá embaixo e arrancava. Então, aqueles vasos que estavam no meio do caminho, eles ficavam sangrando. Como se você puxasse um cabo da internet. É mais ou menos isso. A gente entrava com o flebo extrator, que era como se fosse um arame grosso, assim. Caramba! E a gente entrava com ele tinha uma ponta mais grossinha e a gente arrancava. É por isso que as pessoas têm medo. E essa parte elas nem viam, mas a gente tinha muito mais lesão de nervo, porque o nervo passa coladinho ali do lado, então tinha muita lesão de nervo.
Você tinha muito mais sintomas no pós ali do que agora. Fora que você ficava com corte. Então, assim, o pós-operatório... Aí você tinha que fazer repouso, ficar com a perna para o alto. Era um pós-operatório muito chato. Tanto que uma coisa que é muito comum, eu fazia tratamento de varizes com endolaser, aí o paciente chega em casa e comenta com a mãe, ou com a avó, ou com o tio, tratei minhas varizes, não sei o quê. Não fique em pé. Deita, é para ficar deitado. Levanta a perna pro alto, né? Fica com a perna pro alto. Fica com a perna pro alto. Aí eu falo, gente, aí eu falo sempre com um familiar, eu falo, olha, pode andar normalmente. Não tem que fazer repouso. Você vai sair do consultório andando. Porque era muito comum isso, sabe? Assim, era muito comum, isso principalmente no tratamento de safena. E outra coisa, Manuel, que você, por acaso, não perguntou, mas é muito comum as pessoas perguntarem. Tem uma confusão grande da safena. Que todo mundo acha que a safena é a veia do coração. Quando você falou sobre isso, eu pensei o seguinte... Mas a gente sempre escuta também... procedimento cirúrgico, ponte de safena, a gente ouve falar muito ligado ao coração. E você estava falando, eu falei assim, eu não tenho nem um décimo do teu conhecimento. Direto os pacientes, quando eu falo que vai... Porque os tratamentos, a gente não consegue recuperar a veia. A gente mata aquela veia. Seja arrancando com a cirurgia, seja queimando com endolaser, seja matando quimicamente com a espuma. Ou seja... As técnicas todas, você vai fazer uma exclusão daquela veia. Não tem como você fazer aquela veia voltar a funcionar normalmente. Aí as pessoas falam, mas você vai tirar a minha safena, vai matar a minha safena e meu coração. Então, assim, a safena é uma veia da perna. Safena não é uma veia do coração. Então, você pode tratar a safena normalmente. Por que essa dúvida é tão comum e por que tanta gente tem essa dúvida? Porque quando você tem um entupimento na artéria que leva sangue para o coração, se essa artéria entupir, você pode pegar essa veia da perna e colocar no lugar dessa artéria, fazendo uma ponte. O canudinho que leva o sangue para o coração entupiu. Você corta aquele pedaço que está entupido e coloca um outro canudinho ali no local. Que é a safena que você está falando. Só que você não tem só a safena para fazer isso. Você tem outros enxertos que você pode utilizar. É a opção mais famosa, entre aspas. Ponte de safena, ponte de safena, ponte mamária, mas você tem outras opções e atualmente você tem também. Legal, curiosidade bacana essa. Muita gente, muito comum no consultório. E você tem também atualmente os stents, as angioplastias. E outra coisa, a gente não vai tratar a safena que está normal. A gente vai tratar a safena que está doente. Sim. Então, isso, assim, é muito importante. A gente só trata as veias que estão doentes. Ninguém vai tratar a veia normal de ninguém. E outra coisa que, pegando esse mesmo gancho, né, que é muito comum, que nem toda veia aparente é uma veia doente. Você pega um Cristiano Ronaldo, que tem nada de gordura na perna. Aí você vê aquelas veias desenhadas, né? A circulação do Cristiano Ronaldo é desenhada na perna dele. Ele não tem varizes ali. As veias dele não estão varicosas. Elas estão dilatadas. Mas elas não estão com perda de função e elas não estão tortuosas. Elas estão retilíneas. Por que elas estão aparentes? Porque ele tem baixa de gordura. Então, você consegue ver ali por conta disso. Mas elas nem toda veia aparente é uma variz. A veia, para ser considerada uma veia varicosa, ela tem que ser dilatada, torta e com perda de função. Curiosidade com a doutora Marcela tá. Não, mas legal, essa da ponte safena foi muito legal. A gente sempre tem associado, porque a gente sempre ouve nesse sentido. Sim. E aí, você falou muito da questão do sol, da questão de depois de fazer um procedimento, tomar cuidado para não pegar sol. E aí vem essa pergunta que pode aparecer bastante no teu consultório. Existe um momento certo, uma época do ano certa para você fazer esse tipo de tratamento ou você, né, pode fazer em qualquer época do ano, justamente por conta dessa questão do sol que você falou, né?
A gente mora num país tropical, né? É. Abençoado por Deus. E bonito por E natureza. bonito por natureza. E a gente mora no Rio de Janeiro. Então, se a gente disser que a melhor época para tratar é no inverno, certamente. Sim. Mas a época que mais me procuram para tratar varizes é no verão. Por quê? Porque a pessoa quer começar a usar short. Aí ela olha para aquela perna e fala: meu Deus, passou o inverno todo e eu não tratei minhas pernas. Aí ela quer tratar no verão. É melhor tratar no inverno? É melhor tratar no inverno porque você não vai precisar se privar do sol. Mas, como eu te falei, os tratamentos estão muito modernos. Você vai evitar ali o sol nos 10 primeiros dias ou então passar muito bloqueador solar e vai para a praia. Então, assim, melhor é tratar no inverno para no verão você estar com a perna dos sonhos. Mas a gente vai para academia no verão, a gente não vai, a gente também deveria malhar, comer bem no inverno para chegar no verão a gente está com o corpo que a gente sonhou e a gente acaba deixando para o verão. O que no Rio de Janeiro é meio doido, né? Porque no inverno, às vezes, tá fazendo mais sol do que no verão. Então, aqui no nosso país, eu acho que não cabe. E é por isso que, assim, exatamente isso tem agora mesmo. A gente está aí em novembro e outubro foi um mês que a gente aproveitou muito pouco praia aqui. Sim. Se a gente fosse pela lógica, a gente falaria, poxa, mas outubro não vou tratar agora. E, às vezes, em junho, você teve vários dias ensolarados. Então, assim, é muito maluco o tempo, né, atualmente. Então, não tem muito isso. Mas o ideal é tratar no inverno se a gente for pensar Dessa forma. perspectiva. E aí eu acho legal porque você já, né, desmistificou alguns casos aqui pra gente. E aí eu acho que seria pertinente perguntar se existem alguns outros que você deixou passar. Quais são os maiores mitos que você ouve hoje sobre a área da angiologia que você gostaria desse espaço para desmistificar para os teus pacientes, para as pessoas que estão ouvindo? Sem dúvida, o principal, né? Musculação provoca varizes. Isso, assim, médicos não sabem. Musculação não provoca varizes. Então, esse é o principal. Não só não provoca, quanto melhora a circulação, tá? Salto alto provoca varizes? Não. O salto alto não vai te fazer ter varizes. O salto alto, se você usar muito, pode prejudicar um pouquinho o seu retorno venoso. Mas isso teria que ser assim, se você usar salto agulha 24 horas por dia. Então, assim, vai prejudicar um pouquinho o seu retorno venoso, mas não vai te causar varizes. Cruzar as pernas dá varizes? Não, totalmente mito. Caraca, todas as pessoas acham que tudo dá varize, né? Se mexeu, dá varize. Cera quente dá varizes? Depilação? Caramba. Não, mentira. Pode fazer depilação, mulherada. Não tem que ficar com a perna cheia de cabelos. Existe creme para tratar varizes? Não. E isso aí eu até faço um apelo. Porque é impressionante a quantidade de pacientes. Só para você entender... Eu já ouvi também. Por que isso? Porque tem um monte de gente querendo ganhar dinheiro na internet vendendo canetinha para tratar varizes, creme para tratar varizes. Aí é uma canetinha que é um laser. Só para você ter uma noção, um aparelho de laser para tratar varizes custa R$170 mil. Você acha que se existisse uma canetinha para tratar vasinho... Que custa R$50, que R$100. custa R$100... que eu não seria a primeira a comprar essa canetinha para tratar meus pacientes. Mas, infelizmente... Você só tá gastando mais... Eu devo ser muito burra, né? Pra poder pagar R$170 mil num aparelho que tem outro ali que custa R$100. Esse é o problema do esperto, né? Ele sempre acha... a doutora falou lá que ela comprou equipamento de 150 mil, mas essa canetinha aqui que eu comprei no Mercado Livre... vai resolver meu problema. Aí ele começa a usar... É lógico que não vai. Então, assim, não existe milagre para tratar varizes. Tá? Existe tratamento, varizes tem tratamento, os tratamentos são super efetivos. Se você tiver compromisso ali de fazer um tratamento legal, poxa, você vai alcançar, você vai voltar a usar o seu short, usar a sua roupa curta, vai ficar com a perna legal. Agora, não existe, Marcela, eu vou ficar com a perna branca, lisinha, sem nenhum vasinho? Não, não vai. Sinto lhe dizer, se você tem vasinhos, alguma coisinha vai ficar. Eu não vou melhorar a sua perna 100% e deixar a sua perna branquinha, branquinha, branquinha. As varizes grossas somem todas, mas os vasinhos sempre fica alguma coisinha ali. A gente consegue melhorar bastante. Mas não vai ser um cremezinho que você vai passar mágica. Que vai sumir. Passou o creme ali, não, mágica, né? Não vai. A gente consegue, com muita dedicação,
fazendo um planejamento adequado para o seu caso, te entregar resultados fabulosos. Mas milagre para tratar varizes não existe. E eu acho interessante também te perguntar, o que você acha que toda pessoa, um conhecimento que ele deveria ser em comum, né? Tirando um pouco, essa pergunta ela pode ser parecida com um dos mitos, mas não é. O que você acha que toda pessoa hoje ela precisaria, de certa forma, saber sobre varizes? Ou seja, todo cidadão deveria ter esse conhecimento sobre varizes. O mais importante, qual que você consideraria, de certa forma? Eu acho que uma das principais é que varizes não é só estética, que pode te trazer complicações, que a gente já conversou. E outra coisa que as pessoas às vezes falam assim, eu não vou tratar porque é estético ali, e aí menosprezam a questão estética. E aí eu falo o contrário também. Variz não é só doença. Variz é perda de autoestima, é privação de liberdade, é deixar de colocar a roupa que você quer. Então, assim, se permita cuidar da sua perna. Se o seu motivo é estético, e isso está te gerando aquele desconforto de não colocar a roupa que você quer, está te privando de alguma coisa, trate. Não é fútil se cuidar, não é fútil cuidar de você. Então, assim, faça o seu tratamento, cuide, seja porque você está com dor, peso, cansaço, seja porque você está tendo uma privação de liberdade por conta de varizes. Então, não é futilidade tratar varizes. Perfeito. Excelente resposta. E aí, para saber, obviamente, você tem anos de experiência, você já atendeu diversos pacientes. É uma pergunta que a gente sempre faz aqui para todos os profissionais. Teve algum caso em toda a tua carreira que mexeu com você ao ponto de você falar assim, esse caso assim talvez tenha sido um dos mais transformadores da minha carreira? Você deve ter mais de um, obviamente, mas tem aquele caso que mais mexeu contigo? Olha, eu acho que nos últimos tempos teve uma paciente que ela me fez chorar, literalmente. E eu postei até o caso dela com um áudio dela. E eu, logicamente, liguei para ela e perguntei se podia, né? Perguntei se podia postar, não com a foto dela, claro. mas o áudio dela mostrando o caso dela. Essa paciente, primeiro, logo assim, uma semana, 2 depois do tratamento de endolaser dela, ela me mandou um áudio chorando, dizendo que o pé dela era muito feio e que ela estava podendo voltar. Meu pé tá tão bonito. E assim, eu me emocionei escutando, assim, eu vi naquele áudio o quanto transformador foi para aquela paciente. E vira e mexe, a gente escuta assim, voltei a usar short. Essa semana, uma paciente que eu fiz há 10 dias, ela até deixou um comentário no Google também. Marcela, eu ainda nem finalizei meu tratamento, mas eu já estou tão feliz, eu já voltei a usar short. Eu não estou nem preocupada com os roxos da minha perna. Ou seja, o que você acabou de falar, não negligencia a parte estética também, porque isso é muito importante para porque não é. Aí que tá, não é só estética, tá tudo envolvido, né? A pessoa tá se deixando de fazer várias coisas por conta daquilo. Então não é só um vasinho que tá. Não, tem muita coisa por trás, a privação de liberdade. Não, e é o que você falou também. As pessoas, quando se fala em estética, ela fica com medo de parecer fútil por se preocupar com estética. Sim. E isso não é futilidade, né? Nem um pouco. Nem um pouco. A gente, ainda mais hoje em dia. Gente, a gente vai viver até 100 anos. Então, assim, a gente tem que se cuidar, a gente tem que chegar bem lá no final. Então, a gente tem que se cuidar em todos os sentidos. A gente tem que estar bonita, sim. A gente tem que estar saudável, sim. Então, é um conjunto. Então, assim, eu sou totalmente a favor. E isso não só para varizes, mas a medicina como um todo. Eu acho que a gente tem que se cuidar. Tudo que a gente puder fazer de melhor pela gente, a gente tem que fazer. Tudo que vai te fazer se sentir melhor, faça. Legal, perfeito. E aí é interessante colocar a questão de como é que alguém faz para entrar em contato contigo, marcar uma consulta contigo? A gente tem o Instagram, né? Que é o @DRA Marcela T-A-S-S-I. Vai deixar aqui embaixo. Vai deixar aqui embaixo. Que é o doutora Marcela Tassi. E o mais comum é pelo telefone mesmo, é o 21 99485 3118. A gente atende atualmente em Copacabana, na Barra da Tijuca. Os 2 consultórios são equipados com o que há de mais moderno no com vários mercado. lasers de R$100, né? Tem várias canetinhas de tratar varizes. Contudo, o consultório de Copacabana é onde a gente tem
toda a legalização para fazer a parte do endolaser também. Então, o endolaser eu não faço na Barra, eu faço em Copacabana. Mas os 2 consultórios têm todo o aparato aí para poder te tratar da forma mais segura possível e com tudo que há de mais moderno no mercado. Não, legal demais. E até você acabou de falar o que há de mais moderno no mercado, é interessante saber disso. Quais são os principais avanços tecnológicos hoje nessa área específica da medicina, na angiologia, que você mais vê com, nossa, isso aqui quando chegar pode revolucionar a vida dos pacientes? Tem esse tipo de tecnologia, de avanço da medicina que está chegando na angiologia? Está chegando no que eu faço atualmente, não. Mas eu acho que o que revolucionou o que a gente faz hoje, eu acho que foram os meios diagnósticos. Porque antes a gente não conseguia ver o que estava por trás daqueles vasos. Uhum. E atualmente a gente consegue. Então a gente consegue, com um diagnóstico melhor, fazer um tratamento de mais qualidade. Então, quando eu uso hoje, por exemplo, um aparelho de realidade aumentada. Antigamente a gente via uns vasinhos ali e achava que não tinha nada por trás. Hoje eu coloco um aparelho de realidade aumentada e eu identifico que tem uma veia ali atrás alimentando aqueles vasinhos. E aí eu já sei que, poxa, era um vasinho que eu fazia tratamento e não via retorno. Por quê? Porque aqui está essa veia por trás. Ou então o Doppler ali, a mão. Então a gente olha ali, por que isso não está sumindo? Você passa o Doppler, tá aquele... É um grande diferencial você conseguir ver, né, a lesão ou ver o vaso doente, ou você conseguir, de certa forma, identificar ali no consultório e não depender de um outro profissional. Exatamente, ver a raiz do problema. E o laser transdérmico foi um divisor de águas para a gente, porque ele nos permitiu tratar varizes que a gente antes ia para centro cirúrgico para tratar, e a gente começou a tratar no consultório. E agora, mais recente, o endolaser no consultório também. E a inteligência artificial, ela tá, de certa forma, chegando com alguma novidade dentro da angiologia ou não? Essa é uma área que a inteligência artificial ainda não chegou. Ô, Manuel, eu acho que a inteligência artificial vai tomar conta de tudo. Eu ainda não consigo ter uma percepção de onde ela pode atuar na nossa parte, porque a minha área é manual. Sim. Então, assim... eu ainda não... Ainda não consigo... chegou esse tipo de novidade. Eu já uso muita inteligência artificial Sim. em muitas coisas na minha vida. Sim. Para me auxiliar... E deixar a sua agenda organizada, ou então tornar a sua vida mais fácil. Exato, para me ajudar. Mas no que eu faço hoje, eu ainda não consigo... Não estou dizendo que não tenha. Sim, e nem claro. que não vai existir, porque eu não duvido mais de nada. Se tiver um robozinho daqui a pouco fazendo aplicaçãozinha, eu não duvido. Mas eu acho que seria mais para... Aí vai ter que vender laser de R$100 na internet. Eu acho que atualmente seria muito mais para os bastidores. Legal. Não, porque assim, eu estou brincando isso, porque Claro, se você for ver, por exemplo, uma tomografia, laudar uma tomografia. Hoje... a IA certamente lauda muito melhor do que um médico. Se você for ver um exame de sangue, ela vai interpretar. Agora, no tratamento de varizes em si, como é algo manual, ainda não tem nada nesse sentido tratando. Mas A gente vamos não aguardemos sabe... cenas do próximo capítulo. Espero que demore um pouquinho. Agora, pra gente ir para um lado mais profissional teu, assim, finalizando essa parte das tuas especialidades, das tuas áreas de atuação, essa é uma pergunta também que a gente faz com muita frequência, porque no podcast Bússola Profissional, hoje você tá como a bússola, a referência profissional de outros médicos angiologistas que estão entrando no mercado de trabalho, ou então pessoas que querem entender como funciona a tua área. E aí você sendo a bússola profissional dessas pessoas hoje que estão nos assistindo. Mas a nossa teoria aqui é que todo profissional que hoje é uma bússola profissional, ele também já teve uma bússola profissional. E eu já imagino qual foi a sua lá no início do programa, você falou. Mas eu queria saber quem foi a bússola profissional da doutora Marcela Tazzi. Ah, com certeza o meu pai, né? Qual era a especialidade dele? Você acabou não falando. Meu pai não é médico. Ah, não? Não, mas o meu pai Então ele não deixou nenhuma escolha pra vocês, mesmo ele não sendo médico. Meu pai é um não médico mais apaixonado pela medicina que eu conheço. Você Meu jura? pai era daqueles que... né? Que ele tá vivo. Eu chegava em casa, na época da faculdade, e ele falava, filha, eu tô estudando eletro aqui, e até aqui eu fui, só que aqui eu não consigo ir mais.
Caramba. Meu pai tinha enciclopédia médica em casa. Caramba. Na época que a gente estudava. E por que ele não fez Então, faculdade assim, de medicina? ele tentou e não conseguiu passar na faculdade. Por isso eu acho que é essa a visão dele. Existe quem não passa no vestibular de medicina. E ele realmente acredita nisso até hoje. Então, assim, com certeza foi por ele. Mas o que eu falo para as pessoas, né? Eu repito, não concordo. Eu acho que tem muita gente que não quer fazer medicina e tem 1000 áreas aí. Sim. Mas para quem gosta de gente, para quem quer fazer medicina, eu falo que na medicina tem um cantinho para cada um. Então, e é lógico que a gente está vivendo agora uma reviravolta com essa coisa de IA, mas até pouco tempo eu dizia o seguinte, que se você gosta de gente, gosta de contato humano, você tem as áreas da medicina. Se você prefere mais ficar ali no seu cantinho e não gosta desse contato, você pode ir para uma área tipo patologia, ficar analisando lâmina, ou para uma parte mais interna de laboratório. Se você, sei lá, gosta mais de imagem, você vai... Então, eu acho que é uma profissão que tem muito espaço. Espaço para cada pessoa. Para cada pessoa. Agora, é lógico, né, que vai da sua vocação. Eu acho que cada um tem que se encontrar. Eu costumo dizer que eu fui uma felizarda. Eu vejo, às vezes, eu estou fazendo aplicação no consultório e eu falo que mais de uma vez isso aconteceu. O paciente vira para mim, doutora, seu olho brilha. Aí eu falo, gente, eu descobri que eu sou realizada com o que eu falo através do que eu faço pelos meus pacientes. Isso, assim, é real. Marcela, seu olho brilha. É impressionante a sua satisfação vendo esses vasos sumirem. Então, assim, eu sou muito realizada com o que eu faço, mas eu tinha de tudo para não ser, porque eu fui altamente influenciada. E não é passando um creme que você fica na região que você vai realizar. E é a mesma coisa com as minhas irmãs, Legal. né? Assim, então, mas eu acho que é realmente uma profissão muito linda. É muito bom você cuidar do outro, né? Você tá ali e atualmente a minha área traz muito essa coisa do, poxa, eu não usava um short, mas tinha também o que eu fazia antes, que era salvar a vida mesmo. O paciente estava morrendo ali e você atuava, muito legal. Então, assim, é uma profissão muito bonita. Para quem está na dúvida, eu acho que exige muita dedicação. Agora, eu também estava olhando, tem tido muitas mudanças, né? A nova geração está muito diferente da minha geração. É uma geração que não tem muito essa pressão. Mas a medicina, eu acho que faz bem. Você é forjado, digamos assim. Ela exige você lidar com uma pressão sobre-humana ali. E abdicar também muito tempo por algumas coisas, né? E eu acho que faz parte da formação médica. Ainda que depois você vá se moldando, vendo o que você quer para a sua vida. Mas tem um momento que eu acho que é muito importante. Então, assim, eu acho que você tem que estar disposto a passar por isso. Então, eu acho fantástico. Eu acho uma carreira muito linda, muito abençoada. E eu falo que Papai do Céu me abençoou muito em poder fazê-la, porque é muito gratificante. E hoje você, né, tendo a oportunidade de passar um pouco do teu conhecimento, dos erros que você cometeu, porque com certeza não foram poucos os erros que você deve ter cometido, por tudo que você aprendeu, se você pudesse dar um conselho para um médico angiologista, aquele que está entrando no mercado de trabalho agora, que terminou a residência, qual conselho você daria para esse profissional específico dessa área que hoje você exerce? Estude muito, muito, seja apaixonado por gente, seja apaixonado pelo que você faz. Para poder fazer bem feito, não tem jeito, você tem que amar aquilo que você faz. Se você fizer só por dinheiro, você vai fazer mal feito e não vai dar certo. Então, faça bem feito, faça com amor e estude muito, se dedique ao máximo, que o resultado é muito legal. E como é que funciona a captação de pacientes, principalmente nos primeiros anos, assim? Porque, como eu disse, de acordo com outras especialidades médicas, poxa, você está com uma dor no pé, a primeira coisa que você vai procurar é o ortopedista. Você está com uma dor de cabeça, você vai procurar o neurologista. A captação de pacientes no início da profissão, ela é mais difícil para a área da angiologia? Olha, eu posso te falar de 2 cenários, né? O que eu vivi e o que eu vivo. Exatamente. Porque são 2 completamente diferentes. Quando eu me formei em cirurgia vascular, eu abri uma portinha, subloquei um horário num consultório
E eu literalmente dava plantão para pagar o aluguel do consultório. Legal, hein? Porque quem era a Marcela? Quem conhecia a Marcela? Quem ia indicar a Marcela? Então, a minha portinha ficava lá. Tinha paciente, tinha mês que eu atendia 1, tinha mês que eu atendia 2, e aí eu ia lá e pagava a sublocação daquele consultório. E naquela época não tinha essa coisa de Instagram. Redes sociais, até parece que eu sou muito velha, né? E pior é que eu nem sou. Mas não tinha isso. Legal. Então, assim, tinha aquela pessoa que tinha mais condições e aí ia pagar para poder aparecer em televisão. A família pagava também, bancava o consultório até dar certo. E tinha eu, que essa parte eu não tive. Então, o que que eu fiz? Eu dava plantão, atendi clínica popular, dava plantão e ficava ali. Não, mas legal isso, porque hoje, de certa forma, a minha geração e até as novas gerações, elas estão reclamando muito mais sem fazer aquilo que tem que ser feito, que é o básico, que foi o que você fez. Você fala assim, poxa, você vai fazer um plantão, às vezes um plantão de, sei lá, quase 24 horas para receber um valor para poder ter um prejuízo, porque você olhando como empresa, você num primeiro momento como empresa, você estava tendo um prejuízo, você estava fazendo um plantão para tirar um dinheiro do lado, um lado aqui, para colocar aqui para você ter um consultório e você poder atender. E isso é fascinante de você ter essa visão, às vezes nova, para você conseguir falar assim, não, eu vou me sacrificar mais aqui para eu poder ter o meu consultório já que eu não estou atendendo. Sim. Então, assim, eu ganhava dinheiro de outras fontes para colocar no consultório. Para tapar o buraco aqui. E aí eu fui... Construindo e outra coisa, um nome. aí eu, naquela época também, peguei plano de saúde. Porque o plano era uma forma da gente se divulgar. Então, com o plano, você conseguia aparecer para algumas pessoas ali na carteirinha do plano. E aí as pessoas te procuravam. E aí você operava. Eu atendia também nessas clínicas, né? Na época, a Amil tinha uma rede credenciada, então a gente trabalhava para esses planos de saúde em alguns locais. Até a hora que eu fui criando ali, conseguindo mais pacientes e devagarzinho, aí sim o consultório começou a se pagar. Aí agora você já não tem mais 3 pacientes no mês, você tem 5, você tem 10, você tem 15. Exatamente, um vai falando com o outro, aí você faz um trabalho bem feito que, poxa, eu conheço uma, conheço outra. Então, atualmente, é por isso que eu te falei que eu vivia 2 momentos. Hoje, se eu estivesse começando, seria totalmente diferente. Porque eu certamente continuaria dando plantão, fazendo tudo, mas eu entraria com marketing digital, né? Que hoje não tem como. Hoje em dia, você pode até não... O marketing pode até não estar te trazendo o resultado que você gostaria, mas você tem que ter. Não tem, você tem... Se eu te indicar hoje uma pessoa, a primeira coisa que você vai me perguntar é qual o Instagram dessa pessoa. Não, isso é muito legal que você falou agora, porque aconteceu uma situação que foi muito engraçada. Há pouco tempo, né, a gente conversou com... Eu não vou tentar não citar nomes aqui, mas aconteceu, a gente gravou com um médico lá de Florianópolis. E aí, passado um tempo, a gente gravou com esse médico, e aí veio uma dentista que era paciente desse médico. E essa dentista entrou em contato com a gente e falou assim, Manoel, eu adorei o programa de vocês, adorei como é que faz para participar. Eu quero saber. A gente, né, obviamente, falou com esse médico, perguntou sobre o currículo dessa dentista pra gente saber se ela tinha condição de participar do nosso programa também e se ia ser legal. E aí, nessa reunião, fiz uma reunião com ela e eu perguntei, eu fiquei curioso. Fulana, como é que você conheceu o podcast Bússola Profissional? E ela me contou uma história que eu falei assim, caramba, olha como é que as pessoas elas veem o marketing digital. Aí ela falou assim, Manoel, é muito engraçado. Eu não gosto de postar o meu trabalho, o meu serviço nas redes sociais. Mas quando eu fui procurar um médico específico dessa área, o primeiro lugar que eu fui foi para as redes sociais. Ou seja, ela não postava o trabalho dela por vergonha, por medo de julgamento ou qualquer outra coisa. Mas quando foi para procurar um médico para ela foi para as redes sociais. E ela recebeu indicação de 5 médicos dessa mesma área que ela estava precisando. E aí, desses 5 médicos, ela viu o médico que já tinha participado do nosso programa e ela gostou do corte dele, ela entrou no Instagram dele, viu que ela tinha participado de um podcast, que ele tinha participado de um podcast. Ela entrou no Instagram, viu alguns cortes, depois ela foi no nosso canal no YouTube, viu o episódio completo, ela terminou o episódio completo e falou, esse é o profissional que vai tomar conta de mim.
Então, olha só como é que funcionou ali o esquema. Ela recebeu indicações, ou seja, a questão do boca a boca, que é muito importante hoje para todos os profissionais de maneira geral. Só que o marketing, como você falou, nesse caso, não captou o paciente, mas ele validou a indicação. Sim. Então, com esse conteúdo que teve dentro de um podcast, com todos os outros conteúdos que esse médico gravava, a indicação que ele recebeu foi validada, ou seja, ele pareceu ser, às vezes, melhor do que os outros profissionais ali que estão. Aí essa pessoa entrou em contato, viu o episódio completo do podcast com a gente, que durou quase 2 horas, e falou assim, terminou o programa, esse é o médico que vai tomar conta de mim. E eu acredito que o marketing digital ele funcione muito nisso hoje. Você usa o marketing digital para diversas áreas. Ou você vai usar para captação de paciente, aí você vai ter que investir um pouquinho mais, porque você ainda tem tráfego pago, etc. Você pode usar para validar indicação. Você pode usar só para se colocar como um professor, um palestrante. Você pode usar com outro objetivo, às vezes só de passar conhecimento da forma mais altruísta possível. Então, o marketing digital está aí para todo mundo. Só que depende do que você quer fazer com ele. E hoje em dia, o médico está começando, ele precisaria investir muito mais na captação. Então, você disse, se você estivesse começando hoje, você investiria muito mais na captação, né? Não, hoje eu ia investir em tudo, como eu faço, né? Hoje eu faço Instagram, eu tenho social media, eu faço tráfego pago e... Atualmente, graças a Deus, eu tenho um boca a boca. Exatamente. Porque ajuda, né? Olha Lógico. como é que foi escalonável. Você faz o tráfego pago, aí depois que você faz o tráfego pago, você traz pacientes, você entrega um bom trabalho, um bom serviço, e aí automaticamente, ou seja, você escalonou o teu boca a boca por meio do tráfego pago também. Sim. Mas isso, obviamente, tem que ter um bom trabalho, um bom serviço. E, sim, é um conjunto, não tem como. É o que eu falei, é uma alavanca, é uma engrenagem, né? Engrenagem. É uma engrenagem, tá tudo interligado. Se você não colocar tudo isso para rodar, não vai dar certo. Então, assim, nenhum momento ali pode estar ruim. Se você faz o paciente chegar até você, mas se faz um atendimento horrível, esse paciente sai falando mal de você. Então, hoje eu conto muito, graças a Deus, eu tenho muitas opiniões positivas no Google, no Doctoralia, então as pessoas ali já me validam também. Mas eu falo, você falou essa questão, eu tenho um primo e um amigo de faculdade. Os dois me ligaram, um ligou há 2 meses e o outro me ligou agora. Marcela, tô vendo que você faz trabalho de marketing e tudo, o que você acha? O que tem que fazer? Eu falo, olha, você pode até não gostar, mas você tem que aparecer na internet. Aí eu fiz a mesma pergunta, falo, na hora que te indicam alguém, primeira coisa que você faz é você vai ver a cara da pessoa. Até para ver se tem empatia. Deixa eu ver. Pô, não gostei do jeito que essa pessoa fala. Tem gente que não gosta do meu jeito de falar. Eu sou uma pessoa mais espontânea, mais despojada. Tem gente que gosta mais daquele médico que... Boa tarde, senhora. Tudo bem? Às vezes uma simples brincadeira já fala, não é tão tem profissional. Tem gente que não gosta. E tem gente que odeia o outro lado. Então, assim, pode ser que você veja uma coisa minha e fala, poxa, eu vou nessa médica aqui. Pode ser que você olhe uma coisa e me fala, não me identifiquei com ela. Então, a gente usa o tempo todo as redes sociais para validação de médico. Então, eu acho que, assim, é fundamental. E foi dessa história que eu te contei. Essa profissional que procurou a gente, ela não acreditava nas redes sociais para promoção do trabalho dela. Mas, dos outros, ela acreditava. Mas quando foi para procurar um médico, para ela, a primeira coisa... Não, eu vou nas redes sociais para validar. Olha como é que a gente, de certa forma, tem essa hipocrisia. Todo mundo tem um pouco de hipocrisia em si, mas... Olha como é que, dessa forma, ela não reparou que... Poxa, se isso aconteceu, de certa forma, eu procurando um médico, isso também vai acontecer quando alguém procurar o meu trabalho, o meu serviço, né? Então, é a forma de identificar. Assim, Manuel, a questão é que hoje a gente tem que ser muito mais do que médico. E isso eu reconheço que acaba sendo um problema, né? É muito legal, eu gosto muito de fazer vídeo informativo e tudo, mas a gente começa a ter aquele compromisso de gravar, de postar. De separar um tempo para isso. Faz parte da tua rotina. Eu confesso que hoje eu tenho, por exemplo, dificuldade de postar mais stories. Eu sei que eu deveria postar muito mais stories. E eu tenho dificuldade. Às vezes poxa, nossa, cheguei na praia, cheguei na academia, as pessoas gostam disso. E às vezes eu tenho dificuldade. Eu sei que tem que ser feito. Ou então, um dia que às vezes eu estou morta no consultório e estou fazendo um tratamento. Poxa, tem que filmar isso aqui, tem que postar. Mas a gente está numa época que não tem como ser diferente. A gente precisa fazer isso.
Se a gente não fizer, tem outro que vai fazer. Com certeza. Então, assim, é necessário. Eu falo que assim, é obrigatório. Hoje em dia, você tem que trabalhar bem, você tem que ser bom e você tem que parecer bom. O problema é justamente esse, que algumas pessoas elas estão muito mais preocupadas em parecer do que ser. E eu acho que a meta, o que deveria ser feito é um equilíbrio entre o ser e o parecer ser, né? Sim. Você não pode só parecer ser, você tem que também ser essa pessoa. Só que também você não pode só ser. Exato. Infelizmente, hoje, Não basta você pode ser o parecer melhor. Se você não der a cara lá, o outro que é bom pode até não ser tão bom quanto você, mas ele vai tomar o seu lugar. Citando outro caso aqui, a gente teve um médico especialista com mais de 35 anos de carreira, preceptor de outros médicos, não vou falar especialidade, senão as pessoas podem ir lá, deixa eu ver a especialidade aqui no podcast, vai descobrir quem é. Mas ele falou pra mim assim, Manuel, eu tive que começar com marketing, eu tive que me adaptar a esse mundo justamente porque eu tava vendo que os alunos que saíam da residência, passavam 2, 3 anos depois de formados comigo, eles estavam tendo o mesmo número de pacientes do que eu, que já tenho 35, 40 Sim. anos de carreira. Mas por que isso? Porque eles estavam investindo muito mais no digital e investindo muito mais nesse parecer ser do que de fato eram, porque eles nem tinham tempo de experiência para serem tão bons quanto esse profissional que tinha mais de 35 anos de carreira, mais de não sei quantos anos como preceptor. Então, exatamente corrobora com o que você falou. Não basta ser, tem que parecer ser. E como é que foi para você essa adaptação, assim? Porque você entrou meio que nessa transição. Você, do nada, não postava muita coisa, não precisava disso, e de repente chegou e falou assim, doutora Marcela, agora você tem que se posicionar nas redes sociais, agora você tem que gravar conteúdo, você tem que aparecer. Como é que foi isso para você? Conseguiu encaixar fácil na rotina ou teve um período de adaptação? Teve um período de adaptação. No começo é sempre ruim, no começo você grava e não sai tão bem. Eu nunca tive muita dificuldade de falar, não. Mas eu tinha mais dificuldade com a minha imagem, eu acho. E aí eu fiz algumas modificações que... E a questão do tempo é gerenciar mesmo, é saber que aquilo faz parte, você tem que tirar um tempo para aquilo. A gente mesmo hoje, né? Quanto tempo a gente está para poder marcar? E a gente tem uma hora que você fala, cara, eu preciso marcar, eu preciso. Isso é tão importante quanto ter a minha agenda cheia, como fazer um tratamento bem feito. Eu preciso fazer isso. Eu acho que é colocar no seu cronograma. Como a gente planeja, a gente não coloca no consultório, tem um horário de 7 às tanto, de tanto a tanto, e tem aquele horário que você tem que fazer mídia, que você tem que tirar. Então, hoje em dia, eu já tiro aquele espaçozinho para fazer isso. E não é nem isso, né? Geralmente, os profissionais, e aí eu tô falando de forma geral, não só médicos, eles olham e falam assim, eu espero o consultório estar vazio, eu espero para chegar e agora eu vou procurar marketing. Ou seja, não preciso, o consultório está cheio, não preciso de fazer marketing, não preciso gravar conteúdo. Aí, de repente, por algum motivo, sei lá, alguma crise financeira do país, ou alguma coisa que deu, ou simplesmente aconteceu um fator de a tua agenda esvaziou. Caramba, agora eu preciso fazer, depois que esvaziou. Sim. Não tem o pensamento do vou fazer aqui enquanto tá cheio para continuar mantendo cheio. Eu espero esvaziar para depois procurar. Sim. Isso acontece muito também. Sim, as pessoas... A gente tem muito isso, né? A gente só corre quando o negócio já tá... Não, a gente tem que fazer tudo antes, né? Quanto para antes que nunca você fique faz, vazio. Melhor. Exatamente. Perfeito. Doutora Marcela, acho que a última pergunta que eu tenho para te fazer, que é uma pergunta que pode chegar até a ser um pouco pessoal, mas eu vou explicar essa pergunta. A gente sempre pergunta aqui para todos os profissionais, e alguns profissionais temem essa pergunta, mas não é para você temer essa pergunta. Ela é uma pergunta que sempre a gente faz pelo seguinte sentido. Todo profissional bem-sucedido, todo profissional com muitos anos de carreira, ele já passou por muitas dificuldades, mas sempre teve aquela dificuldade que vai se misturar às vezes do lado profissional com o lado pessoal, que vai fazer com que a gente aprenda como você superou essa dificuldade. Então, aí eu te pergunto, é uma forma mais educativa e não sensacionalista, porque infelizmente já tiveram alguns profissionais que choraram, a gente teve que tirar pedaço. Não é esse o intuito dessa pergunta. O intuito dessa pergunta é o quê? É conseguir aprender como você passou por essa situação difícil. E é por isso que eu te pergunto, qual o momento mais difícil da tua vida? Pode ser pessoal ou profissional, que misture os dois. O momento mais difícil da minha carreira, da minha vida, eu acho que foi a separação dos meus pais, sem sombra de dúvida. Mas como aqui a gente está falando de carreira, eu acho que o momento mais difícil foi quando eu fui demitida de um hospital grande que eu trabalhava
E aí eu tive que me reinventar. Da noite lá correspondia a quase 70% do meu salário. Caramba. E aí eu falei, da noite pro dia, eu falei, e agora? Mas, Papai do Céu, eu acredito muito, não sei do que você acredita, mas eu acredito, então Com certeza tudo acredito. foi dando certo. E assim, e ali foi a grande virada de que chave. hoje eu via, era um lugar onde eu tinha que me submeter a atender um volume enorme de pacientes num dia, um atendimento que não era um atendimento de qualidade, só que a Você gente não tinha tempo fazia, pra não isso. tinha tempo para fazer. E quando eu perdi, eu falei, caramba, e agora? Da noite pro dia, fui surgindo uma coisa aqui, uma coisa acolá, eu arrumei outro emprego ali, me dediquei mais ao meu consultório e foi dando tudo certo. Ou seja, o momento mais difícil da sua vida que se tornou a melhor coisa que aconteceu na sua Hoje, vida. olhando para trás, eu falo, se não tivesse acontecido aquilo, eu certamente estaria lá até hoje fazendo coisas que eu hoje não aceito, assim, hoje minha consulta demora 1 hora. E, assim, não é que eu atendesse mal, mas quando você faz uma consulta Você em não tem 8, tempo pra 10 atender bem. minutos, você não está dando o melhor de si, entendeu? Então, assim, para quem está nessa fase profissional hoje, eu costumo dizer que tem coisa muito melhor. É muito legal você poder dedicar o seu tempo a um paciente, atender bem esse paciente, conversar, entender detalhes dali do que ele está... Escutar. Então, assim, isso tudo é muito importante. Às vezes você... Tem pacientes que vão me procurar para tratar varizes e falam, você curou outras coisas que você nem imaginava que tinha que... Isso você não consegue com uma consulta de 8 minutos. Então, eu acho que foi o momento mais difícil, foi essa transição, mas que eu reconheço Se que tornou o melhor momento da sua vida. foi, Difícil era digamos, conseguir o melhor. descobrir, ver isso naquele momento. Naquele momento deve ter sido bem puxado. Mas hoje você olhando pra trás... Com certeza. Mas deu tudo certo. Isso, assim, porque o principal, né? Mesmo lá, graças a Deus, foi tudo se ajeitando e num curto período de tempo tudo se arranjou, graças a Deus. Doutora Marcela, muito, mas muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Já estamos quase estourando o tempo aqui, passou voando, né? A tua participação. Só te agradecer pelo papo, por todo o ensinamento, por todo o aprendizado. Eu realmente não entendia nada sobre a tua área e agora eu entendo 0,0000001%, porque a gente fica meio boiando aqui, porque é uma área muito complexa e você parece ser uma médica muito qualificada, que parece dar muito amor para os seus pacientes, que gosta muito do que você faz. Então só tenho a te agradecer por todo o conhecimento que você trouxe pra gente. E agora, pra gente encerrar esse programa, eu vou pedir para você dar uma olhada para aquela câmera ali e dar um recado para os seus pacientes, dar um recado para os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. A câmera é sua. Bom, primeiro quero te agradecer para o convite mais uma vez, para a gente poder difundir um pouquinho do conhecimento da angiologia, da flebologia. E o que eu posso dizer para vocês, profissionais da área médica, principalmente angiologistas, façam com amor, dediquem ao máximo aos seus pacientes, que os resultados, os frutos são muito satisfatórios, é muito gratificante cuidar. Então, acho que é isso. Faça com muito amor, que o resultado vem. Perfeito, doutora Marcela, mais uma vez, muito obrigado. Você quer dizer algumas palavras finais? Quer complementar com alguma coisa? Acho que falamos tudo, né? Fechamos tudo. Acho que não ficou nenhum ponto pendente aí, não. Doutora Marcela, vamos deixar as redes sociais da doutora Marcela aqui, com todas as redes do podcast. E antes da gente finalizar esse programa, aqueles 2 recados de sempre. Você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, seja em Florianópolis, seja no Espírito Santo, seja aqui no Rio, seja em Brasília ou em qualquer outro estado do Brasil, que a gente tem a meta no que vem de gravar em mais de 10 estados. Esse ano a gente gravou em 4 estados diferentes e ano que vem a meta é de 10 estados. Então, entre em contato com a gente pelo Instagram do podcast Bússola P, lá manda o perfil do convidado, manda o perfil pra gente, a gente vai conversar com esse profissional para ver se dá pra gente conseguir gravar com esse profissional, se vai dar certo, se vai ser bom pra ele, se vai ser bom pra gente. E finalizando, a gente pode estar automaticamente trazendo um convidado que você gostaria de ver aqui, então você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional.
E você que é profissional da área da saúde, você que é advogado, que é empresário, que está querendo entrar no mercado digital, assim como eu e a doutora Marcela, a gente conversou bastante tempo aqui, dedicou bastante tempo a falar do mercado digital aqui, do nosso papo. Você que está querendo entrar e ainda não sabe como, entrar em contato pelo Instagram do Manuel Pacheco N. Eu vou deixar aqui embaixo também. É isso, eu fico aqui com mais um episódio do podcast Bússola Profissional, dessa vez com a doutora Marcela Tassi. Um grande abraço.